Se liga, galera, nesse vídeo temos a presença inenarrável de Felipe Ghisoli, bacharel em Física, mestre em Física Teórica formado pelo FMG, fundador do canal Universo Narrado, que hoje também se tornou uma empresa no ramo da educação. Se você quer saber mais sobre a vida do Felipe, quem é ele por trás das câmeras, sobre sua trajetória acadêmica, empresarial e também escutar um pouquinho de filosofia, fica até o final, porque essa entrevista tá bala demais, sô. Simbora! Salve, salve, rapaziada. Um prazer estar aqui batendo uma prosa com vocês aí. E Tamo dá junto. um salve aí, Mister Moravas. Salve, rapaziada, vambora. A tão esperada que todo mundo pediu. É isso. Simbora. Ô, Ghisoli, aqui não é nada profissional. Aqui é um papo de bar aqui, como você... Lembra daquela vez que a gente foi lá no barzinho lá, cara? No negócio? Então, aqui é um papo assim. Aham, Vai ser assim, é ó. aquilo. Tranquilão, a gente Bom, quer saber um pouco mais. A gente pode falar sobre três coisas a princípio da sua vida, né? Você tem a área pessoal, que a galera às vezes quer conhecer um pouco mais sobre você. O Ghisoli, além das telinhas. Também tem a questão empresarial, que você tá nessa vibe hoje em dia. E também a questão educacional, como é que foi todo esse desenvolvimento que você começou a princípio com isso. Então, fale um pouco mais sobre quem é Felipe Ghisoli. ô bicho, pergunta difícil, cara. Mas assim, ó, primeiro agradecer o convite aí, rapaziada. Vai ser legal bater uma prosa aí com vocês. Pô, acompanho o trampo do Logan já há um tempo e acho legal demais o que ele faz aí. De algum jeito, acho que tem muito a ver com o que a gente acredita que tem no universo narrado, né, cara? Uma visão de educação um pouco mais fora da caixa e tal, né? Um negócio. Sei lá, eu acredito que educação é um lance que transcende, cara, sala de aula e um monte de coisa. Eu acho que você consegue trazer de um jeito maneiro, Lu. Acho que daí que veio a identificação que eu gerei com o seu trampo aí. Mas, pô, cara, quem é Felipe Guizotto? Pô, cara, eu sou professor, cara. Me definiria como professor. Eu me formei em física, fiz um mestrado em física teórica, ia seguir carreira acadêmica e depois abandonei para poder focar em educação mesmo. Transmissão de conhecimento para a molecada mais nova, né? A galera que terminou o ensino médio, a galera que tá entrando na faculdade e tal. É, e é isso, irmão. Eu escrevo alguns livros também, vou pegar mais firme nessa veia aí e tal, mas profissionalmente falando, pô, o Felipe Ghisoli é um professor, um escritor e um educador, cara. Isso aí define o meu ofício. E como é que começou isso tudo aí, cara? Qual foi o ponto de partida? Pô, bicho, esse treco começou quando eu decidi fazer a prova do ITA, bicho. Você também tem uma jornada, acho que um pouco parecida, né, Logan? Porque você Uhum. também escolheu fazer prova militar, né? É. Mas assim, outro dia eu até gravei um vídeo sobre isso, cara, não sei se saiu ainda, onde eu falei pra rapaziada que uma das melhores coisas que eu fiz na minha vida e uma das melhores coisas que a molecada pode fazer é tentar a prova do ITA. E não necessariamente entrar pro ITA, eu mesmo não entrei, né? Mas escolher tentar de fato, cara, encarar a prova do ITA foi um negócio que mudou minha vida, porque era uma prova extremamente desafiadora, tipo, muito, muito desafiadora. A analogia que eu fiz lá na prosa era o seguinte, cara, imagina que, sei lá, eu te dou um desafio que é tão difícil que você não sabe nem como começar a fazer o negócio. Então, sei lá, fazendo uma analogia aqui de peso, pô, irmão, você tem que fazer lá um levantamento no supino de 120 quilos. Você fala, irmão, não consigo nem 50, não tem, você não sabe nem. O que que acontece? O desafio é tão grande, cara, que você vai ter que necessariamente passar por um grande processo de transformação, de mudar talvez sua rotina, de mudar sua alimentação, de mudar um monte de coisa pra você conseguir chegar naquele nível ali, saca? E o negócio do ITA foi isso pra mim, cara. Era um negócio que era muito desafiador. Eu escolhi encarar aquela prova, apanhei pra cacete, mas aí fui pegando o jeito, fui entendendo como é que a coisa funcionava, cara. Foi onde eu aprendi a estudar, foi onde eu comecei a compreender como é que a matemática funcionava, como é que a física funcionava. Por isso que eu curto muito o lance das provas militares, Olimpíadas também ocupam esse papel. No meu caso, eu não cheguei a viver essa experiência, não sabia que existia Olimpíada, né, até eu terminar o ensino médio. Mas eu sei que esse tipo de prova, cara, Olimpíada, prova militar, são provas que dão uma esticada no nosso intelecto ali, que tem um nível de exigência alto que exigem que a gente se transforme no meio do caminho, aprenda a estudar, cria uma casca ali para conseguir encarar um negócio mais difícil, sacou? Começou daquele jeito ali, cara. Eu tinha 17 anos, aí no ano seguinte, eu tava me virando, não tinha muita internet, isso é 2013, né, irmão? Pô, tô ficando velho. 2013. É, 2013 eu tava muito aí eu no ano vendo o Venom seguinte. Extreme ainda na internet, Feromon, só os caras do Aí, Minecraft. Pois é. aí. E aí, em 2014, irmão, você tava no Minecraft, eu tava criando um canal do YouTube. Porque aí eu comecei a me fascinar muito, cara, por umas coisas que eu aprendi. Tipo assim, um monte de coisa simples, mas um monte de coisa que eu não tinha visto na escola.
sacou? Tipo assim, porra, demonstração de uma equação, de onde que vem a equação do segundo grau, de onde que vem o teorema de Pitágoras, de onde que vem não sei o quê. Então eu fui aprendendo um monte de coisa, e várias coisas que eu nunca tinha aprendido na escola, e eu pensei, pô, bicho, deve ter uma porrada de gente que também gostaria de saber dessas coisas que eu tô achando legal, e provavelmente esses caras também não aprendem isso na escola. E aí eu criei o canal no YouTube, cara, na minha perspectiva lá, meu objetivo era compartilhar as aulas que eu nunca tive na escola, mas que eu gostaria muito de ter tido. Que eram as aulas que eu realmente achei que eram as que eu deveria ter tido. Sacou? De realmente compreender como é que a matemática funciona, conectar as ideias, fazer sinapses. Aí eu comecei a gravar despretensiosamente umas aulinhas lá, de matemática, física e tal, no ambiente digitalizador. É, E aí sempre foi um hobby aquilo ali. Depois eu entrei na faculdade de engenharia, comecei a estudar engenharia, sempre, de vez em quando, ia lá no YouTube, gravava uma aulinha ou outra e tal, e o negócio foi crescendo, né? Foi tomando uma proporção grande e tal, bateu lá 30 mil inscritos, 50 mil inscritos, 100 mil inscritos. Um negócio que era um hobby que eu fazia no tempo livre. Até que chegou um momento que eu falei, bicho, eu não tô afim de ser engenheiro, não. Eu quero mexer com educação. Já trabalhava, né? Dava aula também em alguns lugares aqui em Belo Horizonte e tal. E aí eu abandonei a engenharia e fui, de fato, mergulhar em educação. Mas começou com isso, cara, com um desafio de algo que eu não fazia a menor ideia de como é que eu ia conseguir fazer, que eram as questõezinhas do ITA lá, né? De matemática, de física, das provas militares. E esse foi o início do negócio aí. Teve algum momento que deslanchou o canal, tipo assim, igual no meu caso foi o vídeo da SpaceX, que eu postava lá minhas questões de matemática e esse vídeo da SpaceX foi entregando. Às vezes teve um vídeo que você publicou e deu um crescimento fora do normal, além dos outros, né? Que te fez ter mais notoriedade no canal também, ou sempre foi algo muito constante? Cara, eu acho que foi um negócio mais constante no meu caso. Acho que eu não tive nada que despontou tanto assim, não. Teve uma série de vídeos que deram, que todos eles pegavam uma atração boa, foram importantes para um crescimento na época ali, meio na pandemia, que eram os vídeos que eu fazia, assim, da questão mais difícil do ITA. Pô, eu fiz um primeiro, é uma questão bem difícil, né? E aí, pô, sei lá, né? Acho que pelo fato do ITA ser conhecido como o vestibular mais difícil do Brasil, os caras queriam saber, pô, a questão mais difícil, da prova mais difícil, gerava uma curiosidade, né? Tipo assim, era um vídeo que pegava uns 100, 200 mil views. Pô, é 10 mil neguinhos que tenta a prova do ITA todo ano, né? Então, é bem mais gente do que os caras que fazem o ITA. Aí eu vi que funcionou bem, cara. Eu fiz uns 5, 10 vídeos nesse formato aí. Nem todos performaram muito bem, mas muitos furaram um pouquinho a bolha, chegaram numa galera, mas também não sei se foi tão expressivo assim, a ponto de dizer que veio um resultado muito relevante a partir disso, pô, mudou o rumo do canal e tal. Foi um crescimentozinho bem constante, né? Perfeito. Nessa ideia que você falou, tipo, qual foi o insight de você estava focado no ITA, né? E foi para a faculdade. Qual foi o momento que você falou, pô, eu não quero mais o ITA, não quero entrar no ITA ou desistir, ou tive que fazer outra coisa para seguir para a faculdade? Como é que tu decidiu Cara, largar o estudo do ITA? pô, essa é uma pergunta maneira. Acho que eu nunca falei sobre isso. Acho que eu decidi largar o ITA quando eu vi que para passar no ITA eu teria que me dedicar talvez muito ali, tipo assim, pô, eu tenho um ano inteiro pro ITA, fui meu terceiro no ensino médio, dei bem focado. Claro que no final do ano eu tinha certeza já que eu não ia passar. Eu dei sozinho, pô. É, E, por exemplo, química eu nem encostei em química. Física, eu comecei a estudar física porque eu curtia, mas eu toda hora eu tomava uma porrada, vinha uma resolução, vinha uma transformação trigonométrica, vinha alguma parada que eu não fazia a menor ideia do que era. Aí no meio do ano eu tive que parar os estudos de física, aprendi na prática o que o Galileu dizia, né? Que a matemática é a linguagem do universo, que, pô, bicho, sem matemática você não consegue estudar física. Aí parei e dei só matemática. Aí estudei matemática pra cacete o ano inteiro, fui fazer a prova do item, irmão. Afundei em química, afundei em física, porque eu não tinha estudado, mas mandei bem em matemática. E fiquei bem feliz. Falei, pô, maneiro, cara. Eu senti que eu consegui encarar de frente e superar aquele desafio pessoal, que era a prova do ITA. Não a ponto de mandar bem em tudo e ser aprovado, mas isso no final do ano eu já tinha certeza que não teria como. Então, assim, matemática, que era o que eu realmente consegui, escolhi estudar e dedicar, eu respondi à altura, encarei a prova, mandei bem, fiquei muito feliz com isso. Aí no ano seguinte, cara, qual foi o lance? Eu percebi que para entrar no ITA, eu precisaria dedicar, pô, mais um ano inteiro estudando pra cacete e talvez até mais outro. Eu poderia estudar igual um maluco nesse próximo ano. E ainda assim não passar, porque o nível de dificuldade, de concorrência da prova era muito alto. É, E aí eu só pensei assim, cara, eu nunca quis tanto assim engenharia, sacou? Pô, ir pro ITA, engenharia aeronáutica. Eu não sabia nem o que um engenheiro fazia, pra falar a verdade. Fui descobrir o que um engenheiro fazia lá pelo quarto, quinto período da faculdade de engenharia mecânica aqui na FMG. Aí eu falei, cara, não sei se me interessa tanto. Eu tenho que estudar, me preparar muito para uma prova e, pô, o que eu queria mesmo era aprender matemática e física. E o ITA, ele tinha sido o pontapé inicial para isso. Aí chegou um ponto que, pô, eu já não tava com saco ali
para estudar uma outra coisa que caia do ITA, mas que eu teria que estudar, porque, pô, é uma prova, né? Pô, eu queria estudar cálculo integral diferencial, queria estudar outras coisas de física, mecânica lagrangiana, queria estudar um monte de coisa legal que o ITA tinha sido a porta de entrada, mas eu saquei que o meu rolê não era necessariamente ir pro ITA, ser aprovado numa prova militar. Eu até desconfiava que nem sabia se engenharia era para mim, até que depois que eu ingressei em engenharia mecânica aqui no FMG, posteriormente eu vim abandonar o curso, né? Porque realmente não era minha praia. Então eu já tinha essa desconfiança de que o negócio da engenharia não era para mim e que o papel do ITA na minha vida tinha sido mais esse lance do desafio inicial e de encarar ele para abrir uma janela diante de mim, cara, que era uma janela de estudo, de conhecimento, de aprofundar nas coisas, sacou? E aí no ano seguinte eu já tinha sacado que o ITA era mais essa janela, ele era essa porta de entrada nesse universo para mim, e não necessariamente o que eu queria e tal. Aí foi só isso, tentei o ITA só aquela vez de fato, e depois saí fora, porque o meu interesse no ITA era mais o desafio pessoal e o crescimento que eu poderia ter ali do que de fato ingressar lá. Por isso que eu comecei falando aqui, falando, cara, o vídeo que eu tinha gravado era, cara, por que que eu acho que todo mundo deveria tentar o ITA? Não necessariamente ingressar e entrar no ITA, mas acho que tentar o ITA ou fazer Olimpíada Científica, esse tipo de coisa, acho que abre uma porta, um horizonte bem interessante aí pela sua frente. Perfeito. E a respeito, né, de quando que você decidiu e pensou que era possível você ficar só no digital? Porque você estava fazendo lá a faculdade, já tinha lá o canal do Universo Narrado. Em que ponto você falou assim, não, mano, eu acho que dá para eu seguir aqui, transformar isso aqui em algum negócio, entendeu? Você teve ali alguma dúvida se era possível, se ia dar certo? Como é que estava a sua mente nesse momento de Boa. virada de chave? Pô, legal. Ó, um cara até comentou ali, quando o Pix começou a cair. Mas na verdade não foi não, cara. Essa é uma história interessante. Eu também acho que eu nunca contei ela muito bem. Vez ou outra eu pincelo uma ideia ou outra, mas eu não tinha cara de Pix não, cara. Pelo contrário, pra mim foi uma questão quase que de sobrevivência. Por que qual que é o lance? É, eu, bom, depois que eu fiz 18 anos ali, né, criei o canal no YouTube e continuei estudando muito as provas do ITA, não estudando para o ITA, né? Mas assim, pô, saía a prova de física, eu pegava, fazia, tinha interesse em fuçar as questões, comecei a estudar física um pouquinho mais avançado, por conta própria, né? Os livros do Moisés ali, estudei cálculo por conta própria, e fui aprendendo muita coisa de matemática e física. Até o ponto que no ano seguinte, com 19 anos, eu tive a oportunidade de começar a dar aula de física. E, cara, com 20 anos eu já dava aula de física em dois, três lugares aqui em Belo Horizonte. Dava aula na maior rede de ensino aqui de Belo Horizonte, né? Que é uma das 5 maiores redes de ensino aí do país e tal. Eu dava aula em turmas em ITA e em turmas de medicina. E beleza, cara, eu fui. E nisso eu estudava engenharia. Lembra que eu tava estudando e me formando para ser engenheiro. Pô, como é que você caiu nesse negócio aí? Ah, eu caí meio que de paraquedas nesse universo, assim. A história foi. Eu tava um dia na faculdade de engenharia, aí tinha um. Tava na cantina lá, fui comprar um lanche e tinha uns papelinhos, cara, uns panfletinhos lá na cantina, de uma escola bem grande aqui, de Belo Horizonte e tal, que tava contratando monitor de matemática e física. E aí o pré-requisito era ou o cara ser formado ou o cara tá cursando algum curso na área de exatas. Aí eu falei, pô, bicho, então vou fazer essa parada aqui, né, velho? Eu sempre curti abraçar as oportunidades que iam aparecendo. Me inscrevi lá e tal, fiz a prova, fiz a entrevista, dei um aula teste, enfim, fiz o processo seletivo, fui aprovado. Comecei a dar monitoria de matemática lá na época. Na época era matemática. Eu fiz para matemática justamente porque eu achei que ia ter mais chance de passar, porque nessa época eu sabia muito mais matemática do que física, né? Eu tinha dado só matemática pro ITA. Aí, pô, entrei lá, cara, caí de paraquedas lá e 2, 3 vezes por semana eu ia lá dar monitoria de matemática pros moleques. Aí nisso, pô, dentro de um ambiente escolar, né, velho, cursinho e tal, escola, você conhece um cara aqui, ia colar um cara, pô, velho, você é massa demais e tal, não, velho, eu tô montando um cursinho aqui, pro ITA, queria que você desse aula de física lá, você não anima, não? Aí eu falei, pô, bicho, mas eu tô estudando pra ser engenheiro, velho. Isso aqui pra mim é um bico. Eu nem mexo com esse negócio. Não, cara, você é um cara massa. Você é bom e tal, vai ser legal. Eu falei, que será e tal. E aí, nessa de sempre pra aproveitar as oportunidades, eu falei, olha, velho, então o cara me jogou isso daí, vamos fazer, vamos ver como é que é. E aí eu fui indo nessa, sacou? Então, tipo assim, nos meus anos de engenharia ali, cara, acho que eu fui sair da faculdade de engenharia, eu tinha uns 22 já. Eu, eu fui meio que, caí meio que de paraquedas, sacou? Nesse universo de dar aula. E aí o que rolou foi que eu fui curtindo muito, cara, ensinar. Eu continuava dando as aulas no YouTube e ia dando as aulas também em cursinhos, em escolas, essas oportunidades que foram aparecendo. É, Aí beleza, cara. Só que aí chegou um momento que eu decidi que eu ia migrar de carreira, ia trabalhar com educação, abandonei a engenharia, mudei para física. Só que, cara, eu lembro até hoje, eu tava um dia, cara, na sala dos professores, e aí tava o diretor da escola lá, os professores lá e tal, não sei o quê. E eu lembro que foi tipo cena de filme, velho. Tá ligado aquela cena de filme quando você entra quase que em transe, aí os caras tão falando, você vê a boca deles mexendo, mas você não consegue escutar nada? Eu tive essa sensação, cara.
Eu tava na sala de e falei assim, cara, o que que eu tô fazendo aqui? Porque, tipo assim, por mais que eu tivesse escolhido ir trabalhar com educação, é, bicho, eu não acreditava em muita coisa que eu fazia ali. Na verdade, várias vezes eu me via dando aquelas mesmas aulas que eu detestava ter assistido no ensino médio, cara. Porque, enfim, o sistema de ensino é muito engessado, é difícil você conseguir, era muito difícil eu conseguir dar as aulas que eu dava no YouTube, que eram as aulas que eu gostaria de ter assistido na escola. Boa parte delas não encaixava muito na escola e na dinâmica que eu tinha que fazer ali, cumprindo o cronograma, no prazo X, Y, Z e tal. E enfim, cara, depois de alguns anos aí de caminhada, né? Enfim, até meus 23 anos ali, cara, eu já tinha trabalhado em uns 10 lugares diferentes, dei aula de matemática, de física, turma aí, também medicina, um monte de coisa. Dei aula pra escola, dei aula pra ensino médio, dei aula pra cursinho. E aí eu fui vendo que o ensino tradicional, cara, eu não ia conseguir ficar muito tempo nele, porque eu realmente não conseguiria fazer ali o que eu acreditava de educação, sacou? Eu cheguei até a cogitar abandonar de novo a educação. Eu falei, cara, não vou mexer com isso não, isso não é pra mim, sei lá, vou voltar pra engenharia, vou dar alguma coisa de tecnologia. Mas eu que eu cheguei, o ano que eu decidi viver do Universo Narrado, não foi porque o Pix tinha caído, não, cara. Foi porque, na verdade, o Universo Narrado foi a minha última tentativa de realmente tentar viver a educação. E viver a educação não no sentido de ganhar dinheiro com ela. Claro que viver de alguma coisa você precisa ganhar dinheiro com aquilo para pagar suas contas. Mas viver no sentido de fazer o que eu acreditava. Eu ganhava bem, pô. Dava aula nas melhores escolas aqui de Belo Horizonte. O professor lá ganhava 20 conto no mês, sacou? O cara que pegava 40 aulas por semana. Então, assim, pô, era um salário, sei lá, cara, eu tava no topo da cadeia alimentar do ofício. Eu tava ganhando bem. Só que, cara, o custo para mim tava muito alto, porque realmente eu não acreditava naquele negócio. Então eu saí fora, olha que louco. Eu pedi minha mulher em casamento, cara, em novembro de 2020. Aí em dezembro eu fui pedir demissão de todos os lugares que eu trabalhava e falei com ela assim, cara, eu não vou tentar viver desse negócio aqui no ano que vem. Então, assim, cara, não tinha caído Pix nenhum, era o ano da minha vida que eu mais precisava de grana. Mas era o ano da minha vida que eu falei, cara, eu acredito muito na educação, mas não nisso aqui que eu tô fazendo. E esses 20 mil aqui estão me custando muito caro, cara, porque eu não vou viver a minha vida fazendo um treco que eu não acredito, sacou? Eu prefiro mudar de ofício e fazer alguma outra coisa, sei lá, não vou plantar batata, arrumar terra aqui no interior de Minas Gerais. Mas eu falei, cara, não, no Universo Narrado, no YouTube ali, eu consigo dar as aulas que eu acredito, cara. Lá eu consigo é, fazer a coisa de um jeito diferente, lá eu tenho muito mais liberdade, muito mais autonomia, não tenho que dar satisfação pra ninguém. Eu falei, cara, vou tentar criar um curso de matemática, um curso de física, que são os cursos que eu sempre quis dar, mas nunca consegui fazer isso no ensino tradicional. E aí que surgiu, cara, isso fez de física e tal. Mas assim, eu tinha uma grana boa, né? Eu sei que curte economia, né, Logo? Eu sempre curti também finanças, economia, então eu já, como eu ganhava bem, eu tinha uma grana boa guardada, sabia investir, então eu tinha um pé de meia legal. Eu tinha uma grana para investir no projeto, na empresa, e eu tinha uma grana para viver um ano. Eu falei com minha mulher, falei, cara, a gente vive um ano de boa sem, Ou sem dá precisar certo ganhar ou um dá real. certo. Era um ano. Mas eu falei assim, cara, isso Hum, já era um privilégio. Lógico que me custou 4, 5 anos. Cinco, não, 5, 6 anos. Porque eu comecei a trabalhar com 18, né? De carteira assinada. E eu fui abandonar lá aos 24. Então me custou uns 6 anos de trampo para me comprar um ano de vida. E comprar um ano que seria o direito de tentar fazer aquilo ali dar certo. Se não der, você fala com ela, bicho. Aí a gente vê o que que faz. Se precisar, eu bato aí na porta das escolas, conheço muita gente aqui, arrumo um emprego para pagar a conta. Aí eu vou me virando, sacou? Mas era isso. Então, como disseram aí, pô, foi bem antes de cair qualquer Pix aí, cara. eu lembro, eu vi aquele vídeo que você falou que você se aposentou, né? E você falou que você não vivia com o dinheiro que ganhava, né? Então, tu estava ganhando 20 mil, você vivia um salário de 5, né? E eu acho que isso é muito importante e o pessoal que acaba de entrar no emprego, coisa do tipo, vê um dinheiro caindo na conta pela primeira vez, já quer comprar tudo aquilo que pensava em comprar uma vez, no final não guarda nada, não investe nada, e se alguma coisa der errado, não tem nada guardado para começar algo novo, né? Uhum. E Acho vou que te isso, falar, isso é muito bom. vou dar um norte aí pra rapaziada. Galera, esse. É porque a gente tem muito dessa parada, é porque acho que depende muito do nicho que a gente tá trabalhando, né, galera? Pô, o professor ganha muito mal, mas tem professor que ganha razoavelmente bem, pra considerar a média de salário da maioria das pessoas. Principalmente esses professores de concurso militar, cara, ganham bem, porque é algo muito nichado, não tem muita gente que tenha as qualificações necessárias, principalmente nessa área de exatas, matemática, física, pra dar aula pra uma turma infinita, cara. Quem tem condições de dar aula pra uma turma infinita? Não é qualquer um.
E não se assustem, tipo assim, de a base pra você receber, tipo, num curso desse é ser 6 mil reais, tá ligado? Pra você tá começando ali depois de ter feito a monitoria. Então, realmente, cara, é um caminho interessante. Não é à toa que muito professor às vezes passa pro CN, passa pro EPK, vai pra SpaceX, alguma coisa assim, sai e começa a dar aula em cursinho. E consegue ganhar muito mais dentro do cursinho, entendeu? É isso aí, cara. Assim, são, tem esse lance, né, cara, de que professor ganha muito mal e tal, o que é uma verdade quando você vai olhar a média, né? A média do salário realmente é muito baixo. Mas existem boas oportunidades, cara. São bem mais escassas. Mas assim, se você tiver morando em grandes centros urbanos, então, sei lá, pô, São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, grandes capitais onde você tem grandes instituições de ensino, pô, quem der aula em um cursinho aí pô, pega aí qualquer cursinho aí, cara. Pô, Polielo, Farias Brito, conhece a galera toda da aula lá. Enfim, esses cursinhos grandes aí, cara, professor que rala ali, tira por aí, uns 20 conto, sacou? Uma grana boa. Mas esse cara, como eu disse, é o topo da cadeia alimentar, cara. É dificílimo, até aqui em Belo Horizonte eu conhecia muito professor. O sonho da galera era dar aula nesse lugar que eu dava, porque sabia que era onde pagava mais e tal. Então era muito disputado ali. Mas não é, vamos dizer assim, só pra galera não entender errado também, cara. Pô, são raríssimas não vou dizer raríssimas, né? Mas são bem mais escassas essas oportunidades em que você vai ganhar bem, assim, sendo professor, né? Mas isso acontece. E, na verdade, cara, esses caras que dão aula nessas grandes escolas privadas, eles ganham melhor do que professor universitário, cara. Eu lembro que eu... Isso é uma merda. Eu lembro que eu pesquisei, né? Às vezes de curiosidade, né? Sabe, lá o portal Transparência e tal, pô. Eu fui pesquisar lá quanto que ganhavam os professores da UFMG na época lá que eu tava na faculdade, porque eu já dava aula e ganhava bem. E eu via, cara, pô, a maioria ganhava até menos do que isso. Falei, caceta, velho, que merda, bicho, olha pra você ver. O cara fez doutorado, 3 pós-doutorado, o cara é 20 vezes mais pica do que eu e do que qualquer professor nessa escola que eu trabalho. Se juntar todos os professores ali, velho, não dá metade desse camarada e esse camarada não ganha tão bem. E aí eu fui entendendo que, na verdade, a educação ela não é muito bem valorizada, cara. O que é valorizado é preparação para provas, cara. O que é valorizado é aprovação, sacou? Por que esses caras ganham muito bem? Porque o pai está disposto a pagar caro, 2, 3 mil reais por mês de mensalidade nesses cursos, que é o que se cobra aí, né, em grandes capitais. Porque o que ele está comprando é o filho dele passar numa faculdade federal, pô. E quanto que isso não vale para ele, né? Pô, 5 anos que ele economiza de ter que pagar uma faculdade particular e tal. Então tudo conta, cara. Tudo é número, né? Não tem jeito. Então, o que a galera valoriza e compra muito é a aprovação. Tanto é que esse era um lance, cara, só tangenciando um pouquinho o assunto, que eu detestava, cara. O meu lance sempre foi educação, nunca foi aprovação, nunca foi preparação para prova e tal, né? Eu sempre quis, até que eu queria ter a oportunidade de construir um curso de matemática, um curso de física, do jeito que eu nunca conseguir dar no ensino tradicional. Eu queria realmente focar no entendimento da galera, fazer a galera ficar mais inteligente, trilhar um caminho de transformação como aquele que eu trilhei. E isso é educação para mim. Então eu nunca falava de nota. Então a gente não falava muito de nota, de Enem, de não sei o que e tal. Só que aí a gente foi percebendo, cara, que não tem como. Porque o que a galera quer é isso. Ninguém quer aprender, ninguém quer mudar muito de vida, vamos ser sinceros. O que a galera quer é chegar lá, meu irmão, tirar a nota, passar no Enem, ser aprovado e boa. Então a gente teve que ir adaptando o discurso no tempo, saca? Hoje, se vocês forem observar, quem nos acompanha, a gente tem muito discurso de resultado, cara, na comunicação, no marketing, né? De fato, a gente tem resultado pra cacete, cara. Assim, os nossos alunos é bizarro. A galera quase sempre acerta mais de 90% em matemática e física em qualquer prova. Enem, FUVEST, Unesp, prova de São Paulo, prova militar, inclusive, molecada gabarita, SpaceX e tal. Só que eu nunca comunicava isso, pô, sendo bem sincero, cara, eu não me dava muito tesão, cara. Quando todo mundo fala, pô, eu gabaritei a física da SpaceX, matemática, pô, eu acho até legal, cara, mas não foi pra isso que eu pedi demissão, que eu saí fora, não foi pra isso. Mas eu entendi que eu precisava comunicar isso porque é isso que o público procura, né? Então é aquele lance de você vender o que eles querem e entregar o que eles precisam. Então a gente vende muito o lance do resultado, porque a gente entendeu que essa era a dinâmica do mercado. Mas quando o cara entra lá dentro, pô, se tiver algum aluno nosso aí, talvez ele possa contar um pouco o relato e a experiência. Quando ele entra lá dentro, ele acaba trilhando essa jornada de transformação, cara. De mudar a relação com o estudo, de passar a encarar o estudo de um jeito diferente. Porque tudo foi construído para isso. De modo que o resultado seja só uma consequência. Então, para mim, o fato dos nossos alunos terem ótimos resultados é uma consequência deles passarem por esse processo que eu acho que é o processo de educação, saca? Já é. Eu falei pra danar aí, velho. É isso aí. Não, que isso, aqui é. Não, O ambiente é seu, cara. A tem, gente É aqui pô, pode isso. tem fazer uma uma perguntinha coisa. e deixar você falando por horas. Tem uma coisa que Pode. liga muito com o que você disse.
muita gente fala, assim, chat de dúvida sobre estudo e tal, muita gente comenta o seguinte, fulano, o que que eu faço, né? Eu quero estudar para concurso, eu quero passar numa boa prova, mas a minha escola me atrapalha a estudar. Qual é a dica? O que que eu faço para impedir o lugar que deveria estar me ajudando a estudar, só que no caso mais me atrapalha do que qualquer outra coisa? A gente sempre pergunta Aham. isso a outras pessoas que vieram aqui, né? E a gente teve duas respostas até agora. Uma foi culpar o Paulo Freire pela educação. Eu acho que todo mundo já falou de Paulo Freire contigo. E a outra foi a questão do desinteresse do aluno. Então, não sei se você concorda com alguma dessas duas, ou qual é a sua ideia, né? O que você pensa sobre isso? Tá. Pô, cara, esse é o seguinte, eu acho que tem dois caminhos. Primeiro, sendo bem sincero, tem uma molecada que fala assim, pô, a escola tá me atrapalhando. Assim, eu tenho uma frase que eu falo bastante e que ficou até muito marcada, que é o seguinte, assim, eu sempre falo assim, não deixa a escola atrapalhar os seus estudos. Ou não deixa a faculdade atrapalhar os seus estudos. Quase sempre assim, a galera, pô, Visual, pô, eu passei, cara, fui aprovado, vou cursar engenharia da computação lá na USP, cara, doido demais, qual é o conselho que você me dá? E eu sempre mando, não deixe a faculdade atrapalhar os seus estudos. Só que vamos lá, vou até explicar um pouquinho essa frase, mas antes eu preciso de, de marcar uma diferença aqui. Tem uma molecada que talvez vai falar isso, pô, a escola é muito zoada, a escola não atrapalha estudar, não sei o quê, mas sendo bem sincero, cara, boa parte, eu acho, dos moleques que faleceram, velho, são uns pela-saca do cacete, que não tem nem maturidade, cara, pra entender o que de fato deve ser a postura de estudo dele diante do rolê ali, sacou? Ele fala isso mais porque talvez ele não tenha paciência, cara, de ficar sentado mesmo e vendo o professor, porque tá viciado em vídeo curto, em dopamina barata e tal. Primeira coisa é, meu irmão, porra, tem a postura aí, você tem que firmar o toco ali, ser homem mesmo, e tem que ter um mínimo de maturidade, cara, pra você poder falar isso, sacou? Eu acho que a maior parte da molecada aí não tem nem muita maturidade pra poder dizer, pô, bicho, a escola tá me atrapalhando, tá me deixando estudar. Cara, você tem que ter um grau de maturidade pra você realmente confiar no seu juízo pra poder falar esse tipo de coisa, saca? Então, primeiro disclaimer é esse, cara. Pra mim, a maior parte da galera tá de avacalhação nesse sentido aí e tá querendo usar isso mais como desculpa, porque é uma desculpa confortável, né? Tá, porra, a escola é paia mesmo, a escola é ruim, a escola é... Não, irmão, você que é frouxo, você que não faz o negócio direito, você que não quer de nada, você que é um vagabundo, sacou? Então, pronto. Primeira coisa é essa aí. Agora, vamos lá. Eu, no meu caso lá, vou dar o meu exemplo que eu fiz isso, certo? É, eu, quando eu tava no meu terceiro ano do ensino médio, como eu disse, escolhi fazer a prova do ITA. E, cara, a minha escola, eu estava numa escola particular, numa escola mediana, não estava longe de ser as melhores escolas aqui da cidade, estava uma escolazinha particular, já estava à frente da galera da escola pública, certamente, na média, mas não era lá grandes coisas. E aí, como eu queria fazer a prova do ITA, pô, eu lembro lá na minha escola tinha terceiro ano A, B, C, D, E. 5 turmas de o quê? De uns 50 negros? Então, uns 250, 300 alunos ali. Eu fui o único cara que foi fazer a prova do ITA, sacou? O nível lá era 100% focado no Enem e ainda era meio ruim pro Enem, sacou? Nunca foi uma escola renomada em termos de aprovação e tal, como a gente vê as grandes escolas e cursinhos ali. E como eu queria fazer o ITA, que já era uma prova ainda, pô, 20 vezes mais difícil que o Enem, ficou nítido pra mim, cara, que a escola tava mais me atrapalhando do que me ajudando, no sentido de construir aquele nível de conhecimento que eu precisava. Ficou nítido no sentido de que eu usei muito a ajuda dos professores. Olha a diferença do moleque que fala isso aí e tá mais de sacanagem mesmo, porque ele é frouxo e não tá querendo estudar, de alguém que realmente tá querendo. Eu lembro que todo dia, cara, terminava uma aula de matemática e de física, eu chegava pro professor e perguntava lá, levava uma questão do ITA, daquele assunto que eu tentava fazer em casa, não conseguia fazer nenhuma, só apanhava da prova, e perguntava pro professor. Fiz isso por uns 3, 4 meses, cara. Todos os professores, cara, tinha 2 de matemática, 2 de física, 2 de química, eram 6 professores. Nenhum deles nunca conseguiu resolver nenhuma questão do ITA, do IME comigo, sacou? Até que um dia um deles me chamou e me deu a real. Falou, Felipe, vou te falar na moral, cara, eu tô vendo que você tá estudando pra prova, você sempre chama os professores, você chama a gente. Cara, vou te falar a real, velho. Bicho, não conta com a gente. Não foi bem essas palavras que ele falou, mas foi assim, o que ele disse foi, cara, você não vai encontrar o suporte que você precisa aqui da escola. Porque, cara, aqui o foco é Enem, sacou? Essa prova sua é muito difícil, ninguém trabalha com essa prova, ninguém tem a mãe de resolver, cara, ninguém vai conseguir te ajudar. Ele mandou essa real. Então olha a diferença. Eu realmente estava cavocando e tentando extrair ali, mas a escola realmente não tinha como oferecer o que eu precisava, e o próprio professor me mandou essa real. Aí eu entendi, eu falei, cacete, entendi, cara, o sistema é limitado, vai até aqui, eu queria até ali, não vai prestar. Aí eu tive clareza de que, cara,
a escola não ia me oferecer o que eu precisava. Olha a diferença. E eu já tinha um nível de maturidade um bocado maior, que eu já estava estudando e na caminhada há um tempo, né? Aí, cara, eu comecei a matar muita aula. Eu falava com a minha mãe, eu falava, mãe, o negócio é o seguinte, cara, troquei ideia com o professor, é isso, a escola vai até aqui, o Enem tá aqui e o ITA tá aqui. Não tem como, lá é maluquice, eu vou lá é pra zoar com os moleques mesmo. Não tem o que eu tirar de lá, não, sacou? E aí eu fiz isso, cara. Mas a diferença, eu tinha muita maturidade. Então, assim, eu faltava umas. Teve vezes, cara, de eu faltar uma semana de aula e ficar fritando, cara. Estudando, pá, descascando o livro lá e tal, de matemática e física. A diretora ligava lá pra minha mãe. Pô, bicho, o moleque sumiu aí, o que aconteceu? Passou mal, perdeu prova. Minha mãe falava, cara, o moleque tá trancado ali no quarto estudando e tal. Eu realmente estava estudando, sacou? Então é isso. Só fazendo esse disclaimer ali, eu sendo bem sincero, acho que a maior parte da molecada que tá falando isso aí, tá usando isso mais como desculpa, nem tá estudando de verdade e nem tá com essa postura e com esse sangue no olho. Mas para quem tá, realmente eu entendo, cara, dependendo do contexto em que você tá, a escola pode ser mais Mas é isso, tem que ter muita maturidade. A escola pode estar atrapalhando mais do que te ajudando. E aí você vai fazer o quê, cara? Pô, aí você faz o que você quiser, irmão, ou que tiver, ou que seu pai te autorizar também, né? Já que você tem que dar satisfação pra ele. Mas com a minha mãe eu consegui desenrolar, matava a aula, mesmo quando eu tava nas aulas lá, cara, eu ficava fritando meus livros ali na boa e tal, porque eu entendi que aquilo ali não ia, enfim, me dar a substância que eu precisava pra trilhar a caminhada que eu tava querendo, sacou? Então acho que é por aí. Perfeito. Agora eu queria voltar mais para esse âmbito empresarial, quando começou ali no universo narrado. Como é que foi a experiência de produzir ali o primeiro produto? Como é que foi o processo criativo? Como é que você ficou quando acabou e começou a divulgar? O que você esperava do que ia rolar e quando rolou a primeira venda do produto? Cara, quando eu criei o primeiro curso, foi muito legal, cara. Eu curti demais que eu falei, cara, vou criar aqui. Foi um curso de matemática nosso, que existe até hoje. A gente já regravou ele umas 3 vezes ao longo do tempo, então ele tá em outra versão, em relação àquela que foi a primeira que eu fiz, mas era um curso de embasamento em matemática, ele se chamava Desvendando a Matemática. Eu falei, cara, vou fazer um curso totalmente maluco, diferente de todas as aulas que eu já dei, de todas as aulas que os professores lá davam. É, que é o jeito que eu acho que é o que a molecada precisa, cara. Para entender os fundamentos, os axiomas, como é que funciona a estrutura da matemática. E eu pensei, cara, um curso curto, que é um curso só de embasamento em matemática, não era um curso completo de matemática. Era um curso ali que o cara conseguiria fazer em uns 2, 3 meses, para ele ir entendendo e pincelando como é que funcionava a estrutura lógica da matemática. Foi um curso totalmente tirado da minha cabeça, cara. Eu não... E de tudo que eu vinha estudando, na verdade, né? Eu lembro que não usei nenhum material de referência. Falei, cara, eu tô lendo e estudando aqui há uns anos já. Eu vou montar uma trilha aqui de um jeito que eu acho que é o melhor para ser caminhado aqui, no que se refere a estudar matemática. E eu criei o mais maluco possível, que eu falei, cara, eu vou fazer esse curso, é um curso curto, eu vou fazer do meu jeito. E, cara, se ninguém comprar e se realmente eu flopar, aí eu sei que eu sou maluco mesmo e que não tem espaço para essa doideira que eu tô tentando fazer. E o que existe mesmo é espaço para fazer o que já se faz aí, o que já é feito, que são as aulas tradicionais, que é o que, enfim, todo mundo já faz aí, é o modus operandi da coisa. Então eu quis fazer um curso bem diferente, cara, para ver se ia ter alguma aceitação, porque eu larguei os lugares para isso, saca? Eu larguei a carreira que eu estava seguindo lá no ensino formal, para fazer algo bem diferente. E aí foi o Desvendando a Matemática. Cara, foi um curso que deu muito bom. Eu lembro que a primeira turma teve 200 alunos, cara. Eu achei aquilo ali, tipo assim, bizarro. Caramba, 200 alunos. E 200 porque a gente fechou, velho. Eu falei, não, então 200 pessoas, fecha esse negócio aí e tal. Tem que atender a molecada e tal. Eu tinha não, né? Até hoje a gente tem, né? Mas desde o começo a gente já começou assim, né? A gente sempre teve uma preocupação muito grande de realmente entregar um produto legal para o aluno, sabe? Entregar um produto legal não é só entregar as aulas, mas entregar um acompanhamento, um suporte, uma monitoria. Realmente dar o apoio para ele caminhar nos estudos, né? Até hoje é assim, inclusive. Então a gente teve esse cuidado, fechamos a turma rápido, porque a gente não queria pôr gente demais, com medo de não conseguir atender bem essa galera. E aí, beleza, cara, acompanhando a turma e a galera curtiu pra cacete, velho. O feedback da galera foi muito positivo, sacou? De falar, cara, que doido, pô, eu nunca vi essa aula na escola, caramba, nunca estudei matemática assim, pô, isso foi muito legal e tal, não sei o quê. Tanto é que o Desvendando a Matemática, que é esse curso de embasamento em matemática, a gente rodou ele por 2 anos inteiros, cara. Várias turmas e tal. E no final, quase sempre o que a molecada pedia era o seguinte, cara, bicho, fiquei mal acostumado, cara. Só consigo dar matemática assim e tal.
você tem que fazer um curso inteiro de matemática, assim. E foi a pedido da galera que depois a gente fez o Lições de Matemática, que era o nosso curso completo de matemática e tal. Uma espécie de continuação ali do Desvendando Matemática. Mas enfim, o start foi esse aí. Não sei se respondi tudo aí que vocês esperavam, Beleza. mas esse foi o start. E como é que se desenvolveu isso aí, cara? Saiu desde o Desvendando a Matemática para algo de hoje em dia, que tá aí até com sede aí em BH, né? Uma sede empresarial, com a equipe, nego, indo trabalhar aí bonitinho. Como é que saiu disso que Aham. provavelmente começou algo como só você e a senhora narrado para a estrutura que tá hoje em dia? Cara, pois é, né? Começou só eu e minha mulher lá atrás, né? Ela topou esse desafio, ela assumiu a parte de marketing, uma parte administrativa, e eu fazia conteúdo para internet, gravava os cursos, editava e tirava dúvida dos alunos. Essa era a estrutura. É, Só que assim, cara, a gente sempre teve. Minha vida sempre foi muito simples, né, cara? Como eu disse lá, pô, eu trabalhava numa escola de ponta, onde o professor ganhava 20 mil, e eu ia dar aula, cara, de CG. Eu tinha uma CG 150. Os professores lá tinha Camaro, tinha uns carros muito doidos, né, de Rover. Eu ia na CG 150 vermelha, que eu paguei 4 mil na época. Então, assim, cara, eu nunca precisei de muita coisa para viver, sacou? Minha vida sempre foi muito, muito simples. E aí, pensando em empresa, cara, sempre me interessou muito mais nas coisas que a gente podia construir, do que qualquer outro uso que eu poderia dar para aquele capital, sacou? Então a gente sempre, e até hoje a gente faz isso também pra caramba, investia muito no negócio. Na verdade, até hoje é assim, cara. A gente reinveste tudo no negócio, tudo que dá. Cara, pô, tal, fechamos o ano, o lucro foi X. Cara, o que que a gente vai fazer, bicho? Nós vamos fazer esse projeto, nós vamos rodar esse curso, nós vamos investir aqui, nós vamos desenvolver plataforma, nós vamos fazer não sei o quê. Sobrou algum dinheiro, sobrou. Aí a gente pega lá e parte, mas quase nunca sobra. A gente quase sempre está realmente investindo. Então é isso, criamos editora, criamos plataforma, cria sede nova, traz gente boa para dentro. Pô, trouxemos um engenheirão. O engenheirão, cara, foi uma conquista foda a gente trazer ele pro time. Porque ele era um cara que dava aula nessas escolas, sacou? Então a gente, pô, trouxe o cara full time aqui pro Universo Narrado, é, podendo cobrir o salário que o cara recebia lá. Então, assim, é isso, cara. A gente vai performando bem, crescendo, focando sempre em entregar pro aluno o melhor produto, para que realmente a gente tenha um crescimento sustentável, né, cara? Hoje em dia é engraçado. Muita gente se torna nosso aluno por recomendações de ex-alunos, velho. Então, é isso, cara. E aí o tempo inteiro a gente está investindo. Vamos fazer grandes investimentos para 2026 aí também, como eu levantei a bola pra galera na Black Friday lá, no dia 24, quem quiser ficar sabendo. Mas esse é o lance. A gente sempre quis, teve essa visão de reinvestir na empresa, de reinvestir na estrutura que a gente tem, para poder fazer cada vez mais coisa, para fazer produtos cada vez melhores e para conseguir ir estendendo, cara, esse projeto que começou lá atrás, 2021. Perfeito. E que conselho você dá pra rapaziada que tá aí, por exemplo, estudando? Porque agora você acredita que tenha uma outra visão de mundo, ainda mais quando você começou a empreender, começou a impactar mais vidas. Que visão que você dá para essas pessoas que estão estudando para concurso, vestibular, para elas fazendo no futuro? Você não segue no caminho que vocês estão aí mesmo, ou você dá uma dica para elas e fala assim, não, rapaziada, vale a pena você tentar construir alguma coisa relacionada na sua área para tentar impactar mais vidas ou coisa assim do tipo, entendeu? Pô, bicho, eu acho que, assim, eu continuo acreditando de verdade, é por isso que eu faço o que eu faço, que a educação é a principal ferramenta, cara, de transformação pessoal e social. Então, para um molecada que tá estudando, cara, continua firme e entenda que estudar, cara, é um estilo de vida, sacou? É uma vida inclinada ao estudo. Estudar não é um negócio que você faz para passar no Enem e entrar na faculdade. É um negócio que você faz para você ter uma prova da faculdade. Não, cara, isso aí é só um detalhe. E acho que por isso que eu consegui fazer muita coisa interessante também na minha vida. Eu nunca me limitei ao estudo da faculdade. Talvez por ter tido essa experiência que eu te falei e ter entendido que o sistema de ensino era muito falho, muito limitado, e ele não conseguiu suprir uma demanda que eu tinha, eu entrei na faculdade já com essa premissa, de que o ensino era muito falho. E que se eu quisesse aprender qualquer coisa, cara, eu teria que me virar, sacou? Então, durante a faculdade, cara, eu sempre quis estudar o máximo que eu podia, coisas para além da faculdade, abraçar o máximo de oportunidades que eu pudesse para além da faculdade. Então, pô, surgiu a oportunidade de você dar monitoria no cursinho, pô, vamos embora. Eu fiz várias coisas também ao longo da faculdade. Então, o que eu falaria pra molecada é, cara, estuda mesmo, é isso aí, entra na faculdade, massa. Só que entrou lá dentro, cara, não se limita à faculdade, sacou? Participe de outros projetos, arruma outros trampos, estude de outras coisas, cara.
O que você vai estudar na faculdade, que a galera tem essa visão, né? Eu pelo menos tinha quando eu era mais novo. Você entra na faculdade você vai estudar tudo que você precisa, depois você se formou e você tem aquele conhecimento. Cara, isso é mó ilusão. Na faculdade você vai estudar o quê? Algumas coisas, cara. Quando você se forma na faculdade, sabe o que você vai ser? Um ignorante. Você vai ter uma noção pequena sobre alguns assuntos, sacou? Você não vai ser um expert naquilo. A faculdade é só o início, é o primeiro passo, sacou? Então, assim, para quem tem uma vida inclinada ao estudo, ter essa perspectiva é muito boa, porque essa perspectiva te faz crescer, cara, te faz ir além do que todo mundo vai, né? Que é estudar só aquela matéria, só até onde cai, etc e tal. Então, minha, meu comentário para a rapaziada seria isso, cara. Entenda o estudo como um estilo de vida e não algo necessário para você fazer, para você passar numa prova, para você entrar na faculdade, para você passar daquela matéria. Cara, se você fizer isso, você vai ser medíocre, no sentido de mediano. Isso é o que quase todo mundo faz mesmo, sacou? Se você encara o estudo como um estilo de vida, é, a galera que desponta normalmente é a galera que encara o estudo como estilo de vida. Porque aí você aprende coisa pra cacete o tempo inteiro, cara. Então, quando eu tava na faculdade, fazendo mestrado, tava aprendendo um monte de coisa sobre marketing, sobre economia, sobre negócios, sobre uma porrada de coisa, cara, que a gente usa hoje aqui e usou para crescer o negócio, sacou? Então, o conhecimento muda vidas, cara. E o conhecimento não se limita às paredes de uma escola, às paredes de uma faculdade. Não estou dizendo que não são importantes, né? Mas voltando àquela frase, a galera não deixar a faculdade atrapalhar os estudos. Você não achar que o seu estudo e a sua formação se limita ao que a faculdade vai te oferecer. Cara, a escolaridade, o ensino formal é muito diferente de educação e de formação, saca? Mister Morebas, tem alguma pergunta aí? Porque eu tenho outra aqui já na ponta da língua. Perguntaram, eu ia perguntar também, como é que você conheceu o engenheirão e trouxe ele? Porque é a história. Boa. Cara, essa história eu quase nunca conto. Eu sempre invento uma história. Falo, pô, cara, um dia eu tava andando na rua, eu tropecei e tal. Era um engenheirão que tava lá, o cara era um mundinho. Aí eu fui, chamei ele e tal, ensinei ele matemática. Eu sempre invento uma história maluca, mas, na verdade, eu conheci um engenheirão, cara, numa das escolas, sacou? Que eu dava aula. Ele era professor de matemática lá, eu conheci ele lá, a gente trabalhou junto por vários anos e tal. E eu já curti o trabalho dele, sabia que ele tinha uma experiência com turma ITA, a gente dava aula numa turma ITA juntos lá e tal. Então eu conheci ele de lá. Aí eu saí fora, pedi demissão do lugar que eu trabalhava, como eu disse, fui montar a universidade. E depois de um tempo a gente queria trazer outros professores, estender um pouquinho e aumentar a nossa capacidade de fazer coisa, de fazer educação, que antes eu era o gargalo, né, da empresa, porque eu era o professor de tudo, todos os cursos e tal. Aí a gente falou, cara, vamos trazer uma galera. E aí o engenheirão eu já conhecia. Eu falei, cara, tem um cara muito massa que dava aula com ele num colégio lá e tal, um cara muito bom. E foi assim. Chamei o engenheirão. Aí, boa, daí que começou o engenheirão. Na verdade, o engenheirão já era engenheiro, né? Eu que apelidei ele de engenheiro, inclusive, quase uma década atrás, nessa mesma escola. Se você for lá, todo mundo só conhece ele como engenheiro, ninguém sabe o nome dele. Mas aí foi isso, eu já conheci ele de outros lugares que a gente trabalhou junto Longa aí. data, então. É isso. Eu ia perguntar a respeito dos conhecimentos, né? Você falou aí de continuar estudando sobre diversas áreas, continuar estudando não só fechado nessa questão de escola, faculdade. De todos os conhecimentos que você adquiriu, você consegue dizer três aí que mais impactaram a sua vida? Porque você falou diversas coisas que você já estudou. Por exemplo, finanças. Eu não sei como é que você chegou a estudar finanças. Eu não sei se você chegou a estudar alguma questão no âmbito empresarial que te abriu a mente de abrir uma empresa. Então, os três conhecimentos principais assim que Boa. você adquiriu que te ajudou muito, mais mudar a sua vida até então. Pô, maneiro, hein, cara? Os três conhecimentos que mais mudaram a minha vida. Eu tenho pensado muito sobre isso, né, cara, agora que eu virei pai, porque tem muita coisa que você estuda mesmo, no ensino formal, que você é obrigado a estudar, e de fato tem muita coisa que é meio inútil, né? E eu fiquei pensando assim, cara, o que que realmente é relevante, assim, que eu gostaria que minha filha realmente estudasse? Muita gente fica, depois que eu virei pai, muita gente perguntava, pô, e sua filha, velho, e se ela não gostar de física e tal, e se ela não gostar da física? Tipo assim, cara, eu tô nem aí pra isso não, cara, se ela não gostar da física, se ela não curtir física, beleza, vida que segue. Na verdade, assim, eu gostaria, né, que ela pelo menos conseguisse compreender a beleza da coisa e tal, mas se ela quiser ou não seguir uma carreira e tocar isso aí pra frente, pra mim é irrelevante. Mas aí eu fiquei pensando assim, cara, o que que de fato é relevante para mim que ela aprenda? Aí eu fui pensar lá em como é que era a educação clássica, né? Na Grécia Antiga. Os caras tinham o que eles chamavam de trivium, né? O trivium era tipo, cara, o que que era o obrigatório de você estudar
era a base do conhecimento, que era retórica e matemática, né? Era basicamente matemática e português, seria isso. Que é, cara, as duas linguagens fundamentais, né? A linguagem para você se comunicar, um certo idioma, no nosso caso, português, e a linguagem matemática. Eu fiquei pensando assim, cara, o que que seria para mim um análogo do Trivium para essa minha filha? E depois eu tenho o que eles chamavam de Quadrivium, né? Que seriam já os conhecimentos mais aprofundados. Cara, sem dúvida alguma, para mim, um dos conhecimentos mais importantes que eu consegui ter foi aprender matemática. Aprender matemática bem, sacou? Porque se você não sabe matemática, Luga, bicho, não tem como o cara nem estudar finanças, cara. Porque o maluco não sabe fazer conta de porcentagem, cara. Essa é a realidade do Brasil, sacou? 90% da galera termina o ensino médio não sabe fazer regra de 3 porcentagem e tal. Então, meu irmão, ali é o que define se você é ou não um analfabeto funcional. Você tem que saber matemática, cara. Não no nível você passar no ITA e tal, né? Claro que quanto mais você estuda e aprende, pô, mais legal é, mas sem dúvida alguma, cara, ter aprendido matemática tá maluco, irmão. Abriu um horizonte para mim de possibilidade muito, muito grande, que foi inclusive poder estudar economia, finanças, outras coisas ali, né? É, beleza, então, pô, matemática, sem sombra de dúvidas, foi um conhecimento que transformou minha vida. E esse, para mim, então, esse não é opcional, esse minha filha vai ter que estudar, que ela goste ou não, sacou? A matemática é o trivium, cara. A matemática, ela é o pré-requisito, cara. Ela é o substrato para você desenvolver outros conhecimentos, sacou? Precisa dar qualquer outra parada. Para os gregos, eles entendiam assim, né? Na Academia de Platão, a história conta que estava escrito lá em cima: não são admitidos ignorantes em geometria, que é até uma frase que a gente tem aqui na entrada do nosso escritório, da nossa primeira sede. E lá estava escrito isso por quê? Porque, cara, você só começava a estudar filosofia na escola de Platão depois que você dominava as 5 grandes áreas da matemática, sacou? Ou seja, para os caras, você só começava a se formar enquanto filósofo depois que você tinha a mãe da matemática. Por quê? Porque para eles a matemática era o pré-requisito, cara. A matemática ela é o substrato para você desenvolver novos conhecimentos. A matemática desenvolve sua capacidade de abstrair, sua capacidade de raciocinar. Só depois que você compreende ela que você está pronto a começar a estudar filosofia. Pode você ver. Então, enfim, eu tenho essa perspectiva. A matemática, para mim, ela é imprescindível. Tá no trivium ali, sem sombra de dúvidas. Cara, um outro conhecimento muito, muito, muito relevante que eu desenvolvi, que esse aí realmente também foi muito impactante na minha vida, e a galera não dá tanto valor assim, cara, foi o de comunicação, sacou? Quando eu digo comunicação, cara, eu tô falando de um monte de coisa, cara. De você dar copywriting, de você dar um pouco de comunicação de oratória, de comunicação persuasiva, de um pouco de habilidade de venda também, né? A venda tem muito a ver com comunicação, com persuasão e tal. Então, assim, o tipo de coisa, cara, que a gente não dá tanto valor assim, e principalmente eu, que, pô, vim da área de exatas, né, cara? Matemática, física, tô usando pra ser engenheiro, então é algo muito técnico. Mas, cara, hoje, pra mim, é muito claro, depois que eu já vivi um pouquinho aqui, pô, já trabalhei, como eu disse, em mais de 10 lugares diferentes, montamos empresa, tem um monte de gente que trabalha com a gente aqui. Cara, sendo bem sincero, pra mim, hoje é muito, muito nítido e eu acho que dificilmente um cara, sei lá, vamos pegar dois caras, sei lá, um cara deu para ser engenheiro, João e o Beto, beleza? Os dois se formaram em engenharia, sei lá, pô, na UFMG, engenharia civil, então os caras têm mais ou menos a mesma formação, os dois caras são muito bons e tal, não sei o quê. Cara, se um desses caras tem uma melhor habilidade de comunicação, a galera chama muito de soft skills, né, cara? São habilidades que não são as habilidades duras, técnicas que você aprende. Então, você vai para ser engenheiro. O que você precisa saber, cara? Engenharia, equações diferenciais, termodinâmica, estruturas de materiais, essas paradas aí, beleza. Agora, o cara que sabe se comunicar bem, cara, o cara que sabe bem de comunicação, de relacionamento interpessoal e tal, esse cara cresce muito mais profissionalmente do que o cara que sabe mais a técnica, sacou? E isso eu vi em vários lugares que eu trabalhei, em vários contextos, vejo hoje aqui até a nossa empresa também, sacou? Então, assim, para mim é nítido. O cara que é melhor tecnicamente, então ele é melhor engenheiro, cara, ele sabe mais, ele tem mais conhecimento técnico. Esse cara é um pouco pior. Às vezes, estudou numa faculdade até pior, menos renomada, tem menos conhecimento técnico, mas esse cara é muito bom de comunicação, de oratória, de persuasão. Cara, esse cara, sem dúvida alguma, vai conseguir melhores oportunidades, vai conseguir melhores promoções, vai conseguir se desenvolver mais na carreira do que o outro, sabe? Que é um negócio que eu demorei muito tempo para entender o valor disso. É, mas de fato é isso, cara. São conhecimentos que não são tão técnicos, né? Mas essas habilidades, cara, essas soft skills, principalmente a de comunicação, de oratória, de conseguir se fazer entendível, de se expressar bem o que você pensa e tal. Cara, isso aí é um negócio que realmente te ajuda muito a crescer profissionalmente. Então, sem dúvida alguma para mim, cara, aprender matemática,
uma habilidade super importante, aprendizado sobre comunicação. Agora é a terceira. Deixa eu ver o que mais. Você pediu três, né? Vamos ver, cara. Que fez muita diferença pra mim. Ah, pô, cara. Tem muita coisa, né? Mas se eu fosse dizer coisas que fizeram muita diferença pra mim mesmo, eu diria sobre filosofia, cara. Porque da filosofia te ajuda a viver melhor, cara. Te ajuda a não se iludir muito com dinheiro e com um monte de coisa, a não se incomodar muito com algumas coisas, a não se sentir ofendido com outras, e viver bem, viver de boa, ser mais autêntico. Acho que o conhecimento de filosofia entra naquele campo das coisas que não servem para nada, mas não servem para nada no sentido de, pô, o conhecimento de engenharia civil serve para você levantar um prédio e tal, e o filósofo, né? Mas como diria o poeta aí, que eu gosto muito, Manuel de Barros, ele diz que as coisas que não levam a nada têm grande importância. Eu acho que o conhecimento de filosofia é um desses aí, cara, que é extremamente relevante para a vida pessoal, para você viver bem, para você lidar com alguns dilemas que você encontra na vida e tal. Acho que um conhecimento que foi bem relevante na minha caminhada aí também. Perfeito. Tu tem Mas vontade de tem escrever um vários. livro? Eu me limitei a três aí porque o Logan falou. Como é que é, Moraes? Você tem vontade de escrever um livro? Não sobre, sei lá, matemática, física, mas um livro seu, seja uma biografia ou algum assunto assim? Não, cara, até que não. Não acho que tem muita coisa de muito interessante assim na minha história. Para além das coisas que eu já falo. Eu tenho muita vontade, vou investir bastante energia nisso nos próximos anos, na escrita, né? Mas de escrever materiais didáticos. Eu acho que acho que tem um espaço muito importante de ser ocupado. Eu acho que eu e algumas pessoas aqui no Universo Narrado, acho que a gente tem capacidade e potencial de construir, cara, modéstia à parte, os melhores livros didáticos para ensino de matemática e física do Brasil. Ei, Então nós mexe vamos pra escola, colocar mano. E bastante. editora tem imposto pequenininho, cara. Acho que nem tem. O bagulho é. Editora é um dos melhores negócios que É tem. baixo. Editora É, o imposto é baixo, cara. Mas a gente vai investir bastante, ó, cara. Nos próximos anos eu vou colocar É, muita energia. Ah, e a lição de cálculo aí. Boa, tá aí, pô. É isso. Esse é o primeiro de muitos, cara. Eu vou colocar muita energia nos próximos 5, 10 anos em escrever, cara, os melhores livros de matemática e física aí, é, que existem no nosso Brasilzão. Então acho que a gente vai conseguir dar uma revolucionada boa nesse aspecto aí de materiais didáticos. A gente vai trazer algo realmente que não existe. Mas é isso, eu acho que eu tenho muita coisa para ensinar de matemática e física. Tem um download legal que eu quero fazer de várias coisas que eu estudei e estudo em forma de texto, né, de livro escrito. Mas é isso, tem bastante livro então, cara. Tem uns 10 ou 15 livros para ser escritos aí nos próximos 5, 10 anos. Mas é isso, acho que por enquanto eu tenho mais interesse na escrita mais técnica mesmo, pedagógica ali. Acho que é um trabalho legal, um legado legal que eu quero deixar aí. perfeito. E, tipo, falando sobre esse conhecimento aí que você falou, pô, estudar filosofia, estudar um monte de coisa também. Uma pergunta interessante. Qual que é a maior dor de estar adquirindo cada vez mais conhecimento? Ô, cara. pô, nem eu esperava uma pergunta dessa. É, uma pergunta Essa. que Cara, eu Salomão vou te falou falar que eu que é sinto. complicada, né? Cada vez, quanto mais a gente É, tem conhecimento, mais a gente fica meio mais triste com a vida, com as coisas que a gente repara, coisas que a gente não reparava, a gente começa a reparar. Então, mas pra é, você, né? O que tem de maior dor quando você vai adquirindo cada vez mais conhecimento? cara, eu vou te falar, acho que são duas. A maior dor que eu sinto, ela é de perceber que a maior parte das pessoas, cara, não vão ter o prazer e o privilégio de compreender as ideias que eu tenho, saca? As ideias que eu posso compreender. Porque o Brasil cara, o Brasil é terra de ninguém, né, cara? O Brasil é zoado demais em nível de educação, sacou? A educação aqui é muito, muito, muito ruim. E, de modo geral, a gente é um povo que não valoriza muito a educação, né? A gente é um povo que não lê muito, a gente é um povo que não se conecta muito com coisas intelectuais, nossa cultura é muito rasa, é muito baixa, é muito pobre. Então, assim,
Cara, quando eu leio filosofia, quando eu leio literatura, pô, quando eu li Guimarães Rosa, cara, pô, o bicho fica de recomendação pra molecada, aí, então. Ó, você quer um negócio bonito? Você pega um livro que se chama Sagarana, do Guimarães Rosa, e leia um conto que se chama A Hora e a Vez, de Augusto Matraga. Pô, até arrepiei. Um dos contos mais bonitos que eu já li, sacou? Já li Grande Sertão Veredas, do Guimarães Rosa. Então, enfim, várias coisas, cara, que você pode ler e você pode compreender o mundo. Tanto coisas que vão te dar um prazer, cara, quase que espiritual, de poder acessar o belo mesmo, sabe, cara? Boa literatura, é quase que contemplar uma obra de arte. Isso é um prazer muito grande e barato. Você paga o quê? R$ 40 um livro, cara. Fica um mês inteiro lendo ele e consegue se deleitar e mergulhar num universo que era inexistente e inacessível para você até então. Isso é riquíssimo, cara. Isso é muito rico. E a maior parte das pessoas, infelizmente, nunca vai viver essa experiência. E a experiência, infelizmente, da ignorância. Por que que eu tô falando de um campo mais do prazer, né? Porque alguém poderia dizer, pô, bicho, mas tem ninguém ali que não tem nem o que comer. Pô. Esse cara aí não tem como ler Guimarães Rosa, não. Esse cara aí não tá, sacou? Na pirâmide de Maslow lá, o cara tá com outras necessidades que ele... Aí, beleza, concordo, esse cara não tá na menor condição de poder se deleitar com a boa literatura, talvez. Mas, ainda assim, existe uma camada de conhecimento que tem a ver com, não com o deleite, mas com a capacidade de poder compreender o mundo mesmo, cara. É o que a gente tá vendo aí, pô. Vai ter eleição ano que vem. Irmão, você tá maluco? Qual que é a capacidade que o brasileiro médio tem de eleger qualquer pessoa, irmão? Sacou? O brasileiro médio não sabe ler, cara. Consegue arrumar nem uma É isso. namorada, um marido decente, quem dirá um presidente. Tá maluco. Não tem como, sacou? Então, assim, isso é muito triste, cara. Você tá falando de uma população que, se eu não me engano, 70% da galera no Brasil são analfabetos funcionais, cara. Os caras sabem ler, sabem escrever, mas, cara, o cara não sabe interpretar, diferenciar fato de opinião, o cara não sabe ler um número, um gráfico. Então, meu irmão, você tá maluco. Esse cara não consegue viver bem. Para mim, ele é um ser disfuncional na sociedade. Porque parece um político, aparece alguém, ou até alguém, uma empresa querendo vender um negócio pro cara, o cara não sabe, cara. Fazer uma conta simples e saber se estão passando ele para trás ou não, sacou? Então, é um indivíduo que é sabotado o tempo inteiro, seja por político, seja pelo Estado, seja pelo que é que seja. Um cara que nunca vai perceber e vai se dar conta que, sei lá, talvez o FGTS é uma forma do governo expropriar a riqueza do cara, porque é um negócio que rende abaixo da inflação. O cara não sabe nem o que é inflação, cara, sacou? Então, tipo assim, um indivíduo desse, cara, ele vai ser, infelizmente, refém quase que a vida inteira. De quase tudo que quiserem fazer com ele aí, seja Estado, seja empresa, seja um monte de coisa. Então, isso é um negócio que me deixa triste, cara. Quanto mais eu estudo e mais eu aprendo, quando eu olho pro Brasil, né, cara, que é onde eu vivo, eu falo, pô, bicho, caceta, cara, o Brasilzão é dureza mesmo. Infelizmente, a maior parte das pessoas, talvez o destino delas é esse aí mesmo, cara. É ser massa de manobra mesmo e não conseguir interpretar e criticar a realidade que te cerca, porque você não tem substância para isso, saca? Então isso é um negócio muito triste. E é um dos motivos da gente fazer o que a gente faz, cara, no universo narrado, né? O tempo inteiro, olha que hora que a gente falou de física e matemática aqui? Muito pouco, né? Apesar de que a gente é uma escola de exatas, mas a gente enxerga a física e a matemática como apenas uma ferramenta. O que a gente visa é trazer para a molecada é, o que a gente entende que é o mais importante da educação, que é o desenvolvimento desse pensamento crítico, da capacidade de pensar, da capacidade de conseguir aprender coisas, né? Desenvolver isso e tal. Então é isso. Acho que a coisa que me deixa mais triste, cara, quanto mais eu estudo, é simplesmente perceber o quão distante, cara, o brasileiro médio tá de poder ter um mínimo de substância para conseguir compreender a realidade, não ser passado para trás, e quem dirá, então, de poder compreender e ter prazer intelectual lendo qualquer coisa, aí isso aí já seria um degrau ainda mais à frente. Eu acredito que seja isso, cara. Assim, ó, a maior dor que eu sinto é essa. E aí tem um outro também, que é um pouco menor, mas é a dor, na verdade, de, de não poder, cara, conhecer e compreender tudo. Porque quanto mais você aprende, uma vez um camarada fez essa analogia comigo, eu achei que fazia muito sentido. O seu conhecimento é como se fosse uma esfera. Quanto mais você vai estudando, mais você vai aprendendo, então você vai aumentando o raio dessa esfera. Então, o volume dela, né, o que está dentro dela é o que você aprende, é o que você construi de conhecimento. Só que a área dela, né, a superfície, ela é o que separa o que você conhece do que você não conhece. Só que a área cresce com um quadrado raio, né? Ou seja, quanto mais você
você aprende, maior se torna também a fronteira do que você desconhece. Então, assim, pô, quando eu comecei a estudar pro ITA e comecei a entender, pô, resolvo agora qualquer questão do ITA. Eu tinha 20 anos de idade, dava aula em turma aí no ITA, era o professor mais novo lá. Pô, achava que eu era inteligente pra cacete. Pô, meu irmão, depois que eu me formei na faculdade de física, fiz um mestrado em física, estudei coisa pra cacete. Eu olho e falo, cacete, irmão, eu não sei nada de física. Tô começando a aprender agora, sacou? Porque você vai estudando, 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 aí você vai vendo que, pô, bicho, caramba, o universo é muito amplo. Então, quanto mais você lê, quanto mais você estuda, mais você vai. Aí um autor cita um autor que cita o outro, e quando você vê, vai, tem 35 autores, você fala, cacete, eu nunca vou conseguir ler esses caras todos, eu nunca vou conseguir compreender tudo isso. É isso. Quanto mais você estuda, mais você vai percebendo a infinitude do conhecimento e o quanto é inalcançável. Muitas coisas que talvez você gostaria de ler. Tem uma coisa do Paulo Freire, que é uma cara sempre pergunta, pô, você é o Paulo Freire? O que você acha do Paulo Freire? Eu falo, cara, não acho nada, nunca li. E muita gente fala, pô, por que você nunca leu? Pô, cara, nunca li assim, não tem nenhum motivo específico. É mais porque a lista das coisas que eu quero compreender, que já me despertaram interesse, ela já está quase que infinita. Sabe? Deve ter uns 120 livros aí pela frente que já me interessam muito ler. E aí tem um monte de outras coisas que devem ser legais mesmo, interessantes, mas que talvez eu nunca vou conseguir acessar mesmo. Pela finitude do tempo, né? É isso. Essas são as dores aí, meu amigo. Quando o Cord veio aqui, né, a gente perguntou para ele o que é por trás disso, depois dos estudos, né? Aí ele falou que existem muito mais coisas a serem descobertas do que coisas que já foram. Né? E muita gente não tem noção disso. É tipo, cara, o que vai mais descobrir? Pô, praticamente já tem todas as respostas aqui, Tudo. mas não sabe o que tá por trás. Esses dias eu me Conhecimento peguei. é infinito, cara. Pode falar. Ó, termina aí que eu vou começar uma filosofia aqui. Ah, boa. Eu ia comentar do Lord Kelvin, cara. No finalzinho ali do século XVIII, ali, mais ou menos. O Lord Kelvin é o cara da temperatura Kelvin lá, da física e tal, zero absoluto, né? Fez contribuições muito importantes aí na física. Ele fala, se eu não me engano, era no final do século XVIII. Tem uma frase dele famosa, não vou saber dizer exatamente palavra por palavra, mas é como se fosse assim. Ele fala, cara, a física inteira está quase resolvida. Nós descobrimos tudo. Tem mais nada para resolver. Tem só dois problemas ali meio em aberto e quando responder isso, o conhecimento vai estar completo. Aí os problemas em aberto era um que era a catástrofe do ultravioleta e o problema lá das equações de Maxwell lá, do referencial do éter, não sei o que, a galera não entendia direito. Aí esses dois problemas aí, um deu origem ao desenvolvimento da física quântica, que foi a catástrofe do ultravioleta, que é uma das grandes teorias da física que surgiram ali no século, foi no início do século XX, né? E o problema do éter lá, do eletromagnetismo, deu origem à teoria da relatividade especial, que depois deu origem à teoria da relatividade geral, que deu origem, cara, a toda uma outra interpretação do espaço-tempo, que era a gravidade, e aí, mano, mudou a física inteira de cabeça para baixo. Sacou? Os caras juravam, cara, tá tudo resolvido, descobrimos quase tudo. Tem dois negocinhos ali só para nós fechar a ponta e já era. Foi cavucar esses negocinhos, boom. Esses negocinhos derrubaram toda a física que os caras conheciam até então. Então é isso, cara. O conhecimento, ele é. Ah, quando é que a gente vai terminar de aprender tudo? Nunca, cara, nunca. Ele é infinito. Você tá sempre cavucando e descobre um negócio, e você puxa um negócio lá, quando você vai ver, pum, se abre um universo diante de você. É o que eu falei, cara. Quanto mais você aprende, a fronteira do que você desconhece cresce também. Então, esse que é o lance mesmo. Tem muito mais coisa para ser descoberta mesmo do que coisa que já existe. E acho que talvez vai continuar sendo, por mais que você descubra mais, porque você descobre um negócio e você, mas deve ter aquilo aí, meu irmão. A fronteira do que você desconhece aumenta junto, né? Agora falando da minha filosofia, acho que toda em algum momento do nosso ano, não sei se é todo ano que acontece isso, mas de vez em quando bate aquele momento que a gente começa a filosofar, querendo refletir um pouco sobre a vida. E recentemente eu tava refletindo sobre isso, eu falei assim, caraca, cara, uma coisa que eu percebi hoje em dia, de acordo até com as minhas crenças, né, eu acredito que, tipo assim, mesmo que tirando crença de lado, né, a gente somos os únicos animais que tem essa questão de estudar, de conseguir refletir, de conseguir entender as coisas, fazer conta e ter essa questão, né, do raciocínio. E acredito que essa é uma das Uhum. coisas que mais nos estimulam e nos preenchem e que hoje em dia a gente descartou. Né? As pessoas ficam falando, mente vazia é a oficina do diabo. Mas hoje em dia, para mim, mente cheia é a oficina do diabo, porque a gente não tem mais mente vazia para refletir, para fazer uma poesia, para escrever uma música.
Esse dia eu parei e falei assim, mano, eu fui lá escrever 2 músicas, escrevi uma música pra minha mina, até postei lá no Instagram com o violãozinho, tá ligado? Porque eu pensei, cara, a gente não faz mais isso, a gente não escreve mais, a gente não lê mais, a gente não tem mais a filosofia igual foi aquele boom de filosofia que a gente tem de antigamente, de ficar estudando, de ficar pensando sobre as coisas da vida. Não tem mais isso, cara. Ninguém mais se interessa e acredito que é um dos motivos de tanta gente às vezes estar infeliz, porque não tem essa questão de se preencher, que eu acredito que é algo essencial do próprio ser humano, de estar botando a cabeça para funcionar. Seja resolvendo uma conta difícil da matemática, seja andando na rua e pensando sobre coisas que ainda não foram solucionadas na vida dela, na vida de várias pessoas, né? Às vezes dedicar um tempo para montar algo para alguém. Eu acho que isso é realmente algo que está faltando hoje em dia e que tá impactando muito a vida das pessoas. Porque como ser humano, acredito que é algo que pertence a nós, a gente não está fazendo mais, cara. Devido ao avanço da tecnologia, da gente ficar só nas telinhas, muito preocupado com o trabalho. A gente não tem mais tempo para refletir, escrever e fazer coisas que acho que o ser humano deveria estar fazendo. Ô, Tem bicho. uma parada aqui junto com o que tu falou, né? Que tá no livro. Agora eu esqueci o nome do livro, mas é do Dostoiévski. Eu sempre sou ruim para falar. Que ele fala que o ser humano ele tem um propósito de seguir o seu objetivo e ele segue ali até o fim da vida. A partir do momento que ele não tem mais um objetivo, ele já morreu. Ele fala isso. E é muito o que tu falou. E acredito Tá, que o objetivo tá do ser havendo humano é utilizar desinteresse. o intelecto dele, cara, alimentar essa questão. A partir do momento que a gente não alimenta isso, parece que, sei lá, mano, gera uma degradação, a gente fica meio doidinho da cabeça, não sei, velho. Sei lá, é algo que eu parei pra reparar, Bota entendeu? fé. É, não, mas é um lance que, sim, realmente, cara. Tem um livro muito bom, inclusive, que eu li já tem uns anos, cara. Foi na época pré-internet, rede social, dopamina barata estralando, que se chama O Ócio Criativo. Se eu não me engano, de um sociólogo italiano que se chama Domenico De Masi. E ele fala da importância do ócio, cara, de você parar e não pensar em nada, e que realmente eu acho que é um tempo e uma oportunidade cada vez mais rara e escassa, num mundo em que todo mundo tem smartphone, cara, e pô, tem uma infinidade de redes sociais ali, cara, com conteúdos que te viciam e que você fica horas e horas ali. Então você tem cada vez menos tempo ocioso mesmo, cara, de você ficar olhando pro teto ali, pensando em qualquer coisa da vida e não pensar em nada às vezes, né, cara? O cara fica 2 horas aqui olhando pro teto, sem pensar em nada. Bicho, isso aí já faz um bem danado, muito melhor do que 2 horas mexendo no celular à toa, de bobeira, né? Aquilo aí te suga uma energia mental, vital, cabulosa, né? Mas eu concordo com você, cara. Esses momentos, eles têm sido cada vez mais escassos. Eu, particularmente, sofro um pouco com isso, cara, por trabalhar com a internet, né? E ter que estar muito na internet, Instagram, etc. Não sei se você tem um pouco disso aí também, Luga. Mas às vezes a gente acaba tendo que, por conta do trampo, consumir e estar muito na internet, né? E eu percebo que às vezes eu perco a mão nisso e falo, pô, bicho, tá me fazendo mal esse negócio aqui já. E olha que é o meu trampo. Imagina pra quem tá ali de bobeira, ou seja, nem ganha dinheiro com isso. Meu irmão, você tá aí se lascando. Eu sempre falo isso, cara. Já falei no Instagram várias vezes, falei, rapaziada, se eu não trabalhasse com a internet, nem a pau que eu teria Instagram. Eu falo a Sai mesma dessa merda, cara. coisa. Instagram, Eu nem apareço. TikTok, não mexe com essa parada. Isso é uma merda, cara. Eu só mexo com isso porque eu trampo com isso, cara. Faz parte do meu trabalho ficar algumas horas por semana no Instagram e tal. É isso. Mas de resto, irmão, se você tá ali fazendo essa parada, não ganha dinheiro com isso, mete o pé, irmão. Porque esse é o produto, cara. Aquilo ali é o quê? Uma rede social de anúncio, irmão. Sacou? Onde vão imprimir anúncios pra você, de acordo com o seu perfil. Vão querer te reter o máximo da plataforma, te viciar ali, entender seu comportamento, imprimir anúncios, cara. Então, de um lado, tem quem tá comprando anúncios e tem você, cara, que tá vendendo sua energia vital ali, sacou? E seu tempo de vida pra imprimir anúncios na sua orelha ali e te fazer consumir mais. Tá maluco, irmão? De onde que tiraram que é bom você ter uma merda dessa aí? Não faz sentido, não, pô. Então, cara, muito ruim. Inclusive, li um livro muito bom recentemente, se chama A Geração Ansiosa. Bom pra cacete, ele fala muito da geração Z e de como ele mostra vários gráficos, vários estudos sociológicos que mostra como que o nível de ansiedade da galera aumentou pra cacete e ele atrela isso muito a redes sociais como, por exemplo, Instagram e TikTok, que são redes sociais de consumo muito rápido, um tipo de interação muito diferente e como que isso tem mudado o comportamento social e despertado muito mais ansiedade na galera e dificultado muito a sociabilidade dessa galera. Então, enfim, esse negócio é uma graça, bicho, não mexe com isso não. Mas é mesmo, eu tenho essa questão, né, E de olha estar que eu tô sempre falando trabalhando isso com. e eu ganho dinheiro com isso, né? Eu sempre tô trabalhando com a internet, mas pelo menos uma vez por semana eu tento dar um stop, né? E fazer uma coisa relacionada a essa questão, né? Eu gosto mais de ficar escrevendo.
Então, normalmente eu escrevo mais aqui no fora Boa. aqui que eu tenho, né, da minha fé. Eu não divulgo nada, eu só boto na descrição do vídeo, de cada vídeo que eu faço, e vou escrevendo lá meus artigozinhos, tem um livro escrito. Inclusive um rapaz que tava aí no chat, eu não sei se ele ainda tá, que é o Conte. Eu fiz algumas cópias impressas, mas isso eu fiz depois de ter ido pra aí. Da próxima vez que eu for, eu vou levar pra você. Eu tenho ele ali, eu Pô, isso que eu enviei falo, eu quero a pro minha, pô. Conte. Ele já leu lá o Como que livrinho, pô, chama o e livro? me amarro, mano. Que haja luz, o nome do livro. Tem umas Que haja 150 páginas, luz. é maneirinho, cara. Aí, cara, quando eu olhei o bagulho assim na minha mão, impresso, eu falei assim, caraca, mano, não acredito. É um Legal, bagulho pô. assim diferente que você sente, tá ligado? O Conte tá aí, ó. Cadê, É Conte? legal. Manda a foto do livro aí, pega o celular e manda a foto do livro aí, cara. Pô, cara, muito Pô, legal. maneiro. Eu Eu acho vou isso querer muito um, hein, top. Lu? Quando você vier aqui pro Vou BH, eu vou levar, querer. mano, vou levar. E sempre quando eu posso, até mesmo nos projetos que eu tenho, às vezes lá no canal de investimento, ali na comunidade que tem, eu escrevo alguma coisinha e boto, porque eu acho isso muito legal, cara. É um bagulho que também eterniza o seu Maneiro. conhecimento, você troca uma ideia, conta um pouco da sua história, às vezes, ali pra pessoa, do que você tá pensando, das suas reflexões, né? Porque não tem graça nenhuma você, às Sim. vezes, filosofar e refletir sobre a vida, algumas coisas, e morrer com você, todo esse conhecimento, às vezes, que você desenvolveu, né, cara? Pô, legal, cara. Não, isso aí é massa. Eu gosto muito. A ideia de escrever, acho que ajuda até a clarear as ideias, cara. A tirar limpo algumas ideias e tal, né? É um procedimento quase que terapêutico. Eu curto muito. Eu tô escrevendo um livro também, né? O Moraes tinha perguntado. Tem algumas coisas que eu gosto de escrever, não necessariamente a publicar. Tem um livro que eu tô escrevendo que eu quero depois imprimir, fazer, mas assim, dar para os meus filhos, né? Que seriam alguns princípios e ensinamentos de vida, saca? Coisas importantes que eu aprendi na vida e que eu gostaria de transmitir para eles. Então, eu gosto de sentar, de escrever isso aí também e tal. É um material que eu acho muito massa. Não para necessariamente publicar e vender, mas para mais ou menos essa pegada que o Logan falou, né? De transmitir, talvez, e registrar as coisas que você acha importantes, relevantes, o que você entende sobre a vida, né? E passar isso para frente. Mas bota pra todo mundo. Isso é Uma das legal. coisas que eu queria fazer era um livro assim, só de reflexão, cara. Às vezes, de várias poesias, reflexões, mas o Um problema é eu maluco ter, até comentou ali. o problema é eu ter bagagem pra montar isso, né, cara? É, um maluco comentou ali, todos somos filhos do Ghisoli. Ele falou Mas, filhos, tá? Ô, Conte, cadê a Talvez venham foto? mais Acho que o aí. Conte não tem permissão de mandar foto no chat, acho por isso que ele não mandou, velho. Ou tem permissão, não não, eu sei. tenho vontade de ter uns 4, 5 meninos, cara. Tenho vontade de ter muito menino. Mas assim, eu acho que é isso aí, Lucas, eu concordo, cara. O tempo do ócio é importante mais, principalmente a molecada aí que tá escutando a gente, galera. Vocês são, inclusive, mais novo que eu. Vocês são de uma geração, cara, que foi criada com a internet. Eu dou graças a Deus todo dia por não ter sido criado nesse ambiente de internet. Eu lembro até hoje, cara, a primeira vez que a gente foi acessar a internet de escada, um negócio que vocês não sabem o que que é. Eu nasci numa geração, cara, com o celular na mão e com acesso irrestrito 24 horas por dia Manda aí à rapidinho, ô, internet. Conte. Liberei aí pra tu ver se tu consegue mandar. Eu sugiro que vocês leiam esse livro aí, cara. É um livro muito maneiro. Se chama A Geração Ansiosa, que mostra os efeitos, cara, de você carregar isso aqui pra cima e pra baixo e estar 24 horas conectado. Como que isso aí, cara, degrada a sua sociabilidade, aumenta seu nível de ansiedade. Então, isso é um lance que vocês têm que tomar cuidado, hein, molecada. Aí, já viu a foto, o bagulho de tu dançando aí, ô Guizolho? Puxa o vídeo aí, ó. Pois é, deixa eu ver essa parada aqui. Que é isso? Pô, a molecada esculachou, hein, cara. Essa eu nunca tinha visto, não, pô. Tá no shape Caceta, ali. eu vou até E baixar essa agora, parada né? aqui. Velho. Ah lá, o Conte mandou a foto lá, Vou ó. baixar essa parada. Mandar pra galera na firma. Deixa eu tirar Cadê agora. a foto? Que haja luz. A separação final já começou. Ah, malandro. Doido, hein? Maneirinho, cara. Pô, fiquei Massa, cara. mó Eu feliz quero a quando minha eu versão, montei. hein? Você tem quantos exemplares aí, Hugo? Cara, acho que tem um aqui na capa aqui ainda, pera aí. Não, então guardam aí, pô, pra mim. Ah, eu Quando vou você vier separar aqui isso em aqui pra BH. você, ó, lacradinho. Pera Boa. aí, olha lá. Botar na tela Separa aí, lacradinho pra separa você aí. aí, ó. Profissional, hein? Show. Boa. A Até Camille perguntaram aí. perguntaram aí no chat os 3 melhores livros que você já leu. E eu peço pra rapaziada aí, pra finalizar, mandar aí uma série de perguntas. E alguém da administração que puder Boa. ir separando aos poucos as melhores perguntas, porque vai chover de perguntas Tá. agora, né? Tem um chat pra isso, pô. Eu fiz lá.
Aí, deixa eu fazer aqui a divulgação, Cara, rapaziada. É de eu. graça, tá? É só entrar lá, ó, shimatsuno.org. Vou deixar. É só entrar aí no fórum, vocês estão no Discord, vocês já sabem já. Entra aí no fórum aí em cima aí, Fórum Reino, e tá aí. Vocês podem baixar de graça aqui, esse livrinho aqui. E todas as outras coisas que eu escrevo, não cobro Ô, nada, não. maneiro. Pô, não sabia não. Tem aí, então, gratuito pra baixar aí Tem, é esse PDF livro. gratuito. Maneiro. Eu vou esperar, eu quero minha versão Física. física e impressa. É. Cara, eu confesso que eu não curto muito esse tipo de pergunta, até porque eu li pra cacete. Eu já fiz uma estimativa aí. Eu comecei a estudar e ler bastante ali na minha vida dos 17 para os 18 anos. E eu decidi que eu realmente queria me tornar um leitor, que eu queria é, é, gastar um tempo alimentando o intelecto e queria viver uma vida inclinada ao estudo, cara. E eu fui lendo muita coisa e fui construindo esse hábito de leitura. E nos últimos 10, 11 anos aí, desde que eu comecei essa caminhada, eu já li mais ou menos uns 500, 600 livros, cara. Então eu li coisa pra cacete, sacou? Então eu acho muito difícil e não consigo dizer os 3 melhores livros que eu li, não sei se isso existe, pra falar a verdade, mas se eu puder citar 3 livros bons pra rapaziada aí, 3 livros que eu gosto muito, eu recomendaria Um Encontro Marcado, do Fernando Sabino. É um romance muito bom. Fernando Sabino é um escritor mineiro, cronista, prosador, muito bom, prosa muito boa. Inclusive, fica a recomendação, talvez para te ajudar a convencer a ler esse livro. Quem tem a Alexa em casa, chega para sua Alexa aí, hoje, anota isso aí, hein? Você tem a Alexa aí, Logan? Tá lá Ou não? na. Ah, tá aqui no meu lado. Não Ah, sei se ela tá ligada, mano. Acho que não tá ligada, não. aí, ó. Se tiver, liga ela aí e pergunta para ela aí qual que é o livro preferido dela. Pera aí. Deixa eu Ao ligar ela vivo, para aqui. não ter Pera aí. caô. Boa. Mete aí, Alexa, qual é o seu livro preferido? Estão perguntando de um livro teu aí, ó, Retrato Agridoce. Retrato Agridoce é o primeiro livro que eu publiquei, cara. Um livro de poesia. Publiquei em 2019. É um livro que eu gosto muito, cara. Tenho um carinho muito grande por ele. Você que perguntou aí, Moraes, eu tenho um livro de poesia publicado também. Maneiríssimo. Eu não sabia não dessa. Esse livro é um pouquinho mais antigo, 2019. Deixa aí que Fala aí, Lô. ela tá ligando aqui. Pera aí. Eu só não vou conseguir Fechou. puxar ela Então, pra enquanto câmera aqui isso, porque o cabo tá curto. Mas ela tá aqui na minha mão. tá. Deixa eu ver se o microfone pelo menos Mas pega aqui. Deixa eu... Ela tá girando aqui um negocinho. para sapecar, então, 3 livros pra molecada. Enquanto Marcado, Fernando Sabino, cara, livraço, muito bom. Eu recomendaria muito também, cara, o livro Cartas a um Estoico, do Sêneca. É um livro onde ele troca cartas com o Lucilo, que é um discípulo dele. Um livro muito bom. São 3 volumes, se eu não me engano. É, não saberia dizer qual dos 3 é melhor, não, mas pode ler que são excelentes livros. E você tem um contato muito, Eu acho que muito agora. bom Acho ali que ela tá com o que funcionando que é a aqui já, filosofia hein? do estoicismo. Acho que foi, hein? Ligou? Manda bala aí. É pra eu perguntar qual que é o livro que ela mais gosta? Qual que é o seu livro favorito? Mete aí. Alexa, qual é o seu livro preferido? Meu livro preferido é O Encontro Marcado de Fernando Sabino. É um dos livros brasileiros mais influentes do século XX. Eu acho que é uma das construções mais humanas e delicadas de um personagem e do seu amadurecimento. Aí, ó. Pica, hein? Até arrepiei, Maneiríssimo. cara, pra você ver. Eu curto muito, cara, o Encontro Marcado. Não sei por que razão, a Alexa também é o livro preferido dela. Achei legal pra cacete, cara. No dia que eu fiz essa pergunta pra Alexa de bobeira em casa e ela respondeu isso daí. Eu falei, pô, bicho, é também um dos meus livros preferidos. Aí eu achei, olha o que eu achei na época. Eu falei, não, bicho, esse bagulho do algoritmo tá sinistro mesmo, cara. É, Ele tá deve me vigiando. saber das coisas que eu gosto e pelo meu perfil ele deve ter cravado, tipo assim, cara, esse cara deve curtir muito esse livro. Aí eu falei, cacete, que trem perigoso. E aí eu fui perguntando, sempre que eu ia na casa de alguém, eu perguntava pra Alex da pessoa. Aí eu saquei que não, cara, Aí você esse aí é o começou a livro favorito pensar, da Alexa caraca, tá mesmo. sabendo até minha Não é o voz, já algoritmo, decorou não. até minha voz já, mesmo estando na casa do... Não, mas eu mandava os outros perguntar, igual você perguntou, mas eu fiquei bem cabreiro uma época com esse negócio. Aí eu entendi que isso aí é o livro favorito dela mesmo. Mas enfim, mas eu fiquei cabreirão. Falei, pô, bicho, esse negócio de algoritmo é bizarro, hein, cara? Não dá pra moscar, não, que eles estão sabendo de tudo. Já, Mas então, ó, já ia só pra jogar a concluir Alexa aí, fora. essa. Hã? Já ia jogar a Alexa fora já. Então, ó, Enquanto Marcado Fernando Sabino, recomendado por mim e pela Alexa, é, Cartas a um Estoico, do Sêneca, e
Deixa eu ver um outro livro maneiro aqui, rapaziada, para vocês lerem. Então, foi um de literatura, um de filosofia. Ah, cara, vou recomendar um quase que de filosofia também, um livro que eu gosto pra caramba, que é o livro de Eclesiastes, do Salomão. Livraço, cara. Tá Eclesiastes, aí. Provérbios, acho que é leitura universal. Mesmo que você não acredite em nada, vale a pena você dar uma lida lá. É, Leve como um livro de leitura conhecimento obrigatória. milenar, cara. É isso. Ô, Moraes, faz as Não. perguntas aí que eu não sei mexer nessas coisas aí Então de tá. chat aí. Teve 25 perguntas iguais falando. Quando lança lições de química? Essa aí vocês vão ter que esperar pra ver, mas já fazendo jabá aí, galera, de verdade aí, ó. Não deixe de acompanhar a nossa live do dia 24 de novembro, não. Nós vamos fazer um negócio animal que acho que vai mudar a educação aí de muita gente em exatas e é um negócio que a gente nunca fez antes. Tem algumas coisas que nunca nem vão se repetir. Em primeira mão, vocês vão ficar sabendo lá na Posso live, dia falar, 24 de Guizoli? novembro, por hora Rapaziada, é agora eu isso. tô com o Guizoli, tô lá, vai ter curso do Matemática e Evidência lá no Universo Narrado, rapaziada. Ah, Nessa o Black trem vai Friday. ficar cabuloso. Aí, ó. Caô, rapaziada, vai ter não. Ai, Pode ai. continuar aí a Mas, prosa aí da mudança boa. da educação. Não é isso, mas é só, por enquanto eu não posso revelar muita coisa não, mas pra molecada, acompanha o dia 24, vocês vão ficar sabendo de muita coisa louca que a gente vai fazer aí, que a gente vai botar na pista no ano que vem. Ai, muito bom. Uma delas já Pô, veio alguém aí, até... o Logan vai escotilho. comprar o N, tá mais pro N comprar o Matemática e Evidência, pô. Ué, bicho, só falar o preço aí, ué. Bota o preço e vamos desembolar esse negócio aqui ao vivo, fazer a catira aqui, pô. Eu Cadê, já falei Moraes? com o Logan, pô. Ô, Oi, Logan, oi. não tem como não, pô. É... O Logan, fala aí, rapaziada, que tá no chat aí, pô. O Logan tinha que fazer uma parceria com o N, pô. Não tem alinhamento maior de filosofia, de ideia de educação do que o Universo Narrado com o Logan, não, pô. O É só Guizoli botar já o tá preço aí que cantando no nós meu desembola, ouvido Logan. já, ó, já tá dando cantada já há um tempo já. Os moleques responderam ali, ó, papo reta lá. Muito bom, mano. Aí, pô. Tá vendo, Logan? Só você que tá Vai de ter que procurar vacilação de aí, pô. lado, ó. Fala aí, Mr. Então depois Morebas. você manda aí, ó, Logan. Pode mandar o Pix aí no Zap depois que nós vamos fechar esse acordo aí. Aí, ó. No offline, essa catira aí. Aproveita que tá se mudando ali. É. Pois é, pô. Cadê? Fala aí, ô, Moraes. Perguntaram qual foi o insight de tu acordou e falou, pô, vou escrever um livro de cálculo. Como é que surgiu? Cara, na verdade foi o seguinte, é que a gente queria criar um curso de cálculo já, a galera pedia. Tem muitos alunos nossos que tem galera que vai fazer prova militar aí, tá aí, e mesmo gente que vai fazer universidades federais ali, tem uma galera boa das exatas, né? Que vai seguir essa carreira de engenharia, física, matemática, computação, sei lá, alguma carreira meio que na área de exatas. E a galera sempre pedia pra gente, cara, um curso de cálculo um, cálculo 2, cursos ali universitários para eles poderem estudar com o universo narrado na faculdade. Para a gente, o primeiro passo seria fazer um curso de cálculo, né? Cálculo integral diferencial em uma variável e tal. Então a gente tinha essa ideia de fazer esse curso de cálculo aí. E aí a gente também queria criar uma editora. A gente não queria criar uma editora, a gente queria começar a produzir alguns materiais didáticos. E aí a gente entendeu que um caminho para fazer do jeito que a gente queria seria criar uma editora. E a gente criou uma editora. E aí, como a gente estava, ao mesmo tempo que a gente ia, foi mais juntar o útil ao agradável. Como a gente ia lançar um curso de cálculo e estava querendo entrar nessa parte de produzir materiais didáticos, a gente falou, cara, por que a gente não faz um livro de cálculo também? Faz um livro didático associado ao curso, pareceu uma ideia muito legal, que ia ser muito rica do ponto de vista pedagógico, para o aluno poder acompanhar o livro e assistir às aulas com os professores que escreveram o livro e tal. A gente falou, cara, isso aqui é uma ideia legal pra cacete. Pô, cálculo é um negócio que eu sempre curti lecionar, eu gosto muito do tema, então propus pro engenheirão, ele topou, falou, cara, pô, vou escrever um livro de cálculo. Eu falei, não, vai ser legal pra cacete. E mergulhamos pra dentro, sacou? Ô, deixa eu perguntar antes É. do Mr. Morebas aí, puxar mais uma pergunta. Diz aí, pra eu e pra ir, Boa. de você, qual que é a melhor semana? Uma semana antes do Natal, uma semana depois, primeira semana de janeiro, segunda semana de janeiro? Cara, se você aparecer aqui, ó, entre o Natal e o Ano Novo, é uma semaninha boa. Eu acho que até uma semana antes do Natal deve ser uma semana boa também. Pode aparecer aí. Ou uma semana antes do Natal, ou uma semana depois do Natal.
aparece aí que nós vamos fechar essa cartilha aí Beleza, do do dia Matemática em 26 ao Evidência e dia vou comprar 30, esse canal e ou nós dia vamos tocar o 29. terror e dominar a educação. Dia 26 ao dia É 29, isso. então. É bom também. Beleza. Vou conversar com a Ao família vivo. Fechou? pra gente aí. Boa. Bora. Ó, os caras tá zoando ali. Tem, Compra o tem, tem Logan. Eu muita, falei, é só o Logan pôr o preço aí, rapaz. Faça o preço, Logan. A molecada zoando. tem, É, tem muita pergunta que foi respondida já. boa. Ó, tem, Ó, então, Moraes, escolhe aí as duas melhores aí, cara, pra nós encerrar, porque eu bebi 1,5 litro de água aqui, tô precisando ir já, rapaz. É. se você tivesse a oportunidade de começar do zero, você teria escolhido outro caminho ou você chegou no caminho que você desejou para a vida, assim, né? E se você já realizou tudo o que você quer, qual é o seu objetivo agora principal, né? O que que você quer para o futuro? O que que você quer para o visório do futuro, né? Cara, eu acho que deve ser muito ruim, cara, alguém chegar no ponto de sentir que realizou tudo que queria, porque aí você não tem mais motivação, né, cara, pra fazer mais nada. É, cara, eu acho que eu tenho coisa pra cacete pra fazer, tem muito livro que eu quero ler, tem muita coisa que eu quero aprender, muito livro que eu quero escrever, sacou? Muito curso que eu quero criar, aulas que eu quero melhorar. Cara, pra mim o conhecimento e o crescimento é uma jornada infinita. Inclusive, aprendi esse conceito num livro também que se chama O Jogo Infinito. Muitas pessoas, cara, entendem que o estudo e o conhecimento é um jogo finito. Ou seja, quando eu terminar minha faculdade, termino minha formação, cara. Sua formação é um processo contínuo. Eu vou, se Deus quiser permitir, cara, morrer lendo, estudando, escrevendo, compartilhando conhecimento. Não acho que nunca eu vou chegar nesse ponto aí que citaram de, pô, fiz tudo que eu queria. Cara, se eu chegar nesse ponto, eu, sei lá, você perde a vontade de fazer qualquer coisa, cara. De viver, de existir, né? Não sei. Acho que a gente tem que estar sempre buscando crescer, se desenvolver. Acho que isso é o que motiva, né? Então, graças a Deus não cheguei nesse ponto, nem quero chegar nunca, não, cara. Pro futuro, o que eu vejo eu quero aprender cada vez mais, cara. Eu quero estudar, tô estudando bastante matemática, tô estudando muita história e filosofia da matemática. Tem alguns livros de matemática que a gente vai escrever aí nos próximos anos que eu quero trazer um bocado disso aí também. É, a gente vai iniciar ano que vem, né, cara? A gente vai escrever uma coleção inteira de livros de matemática, que vai se chamar Lições de Matemática. A ideia é que seja o FME do Universo Narrado. Modéstia à parte, o FME é um grande livro, mas nós vamos fazer um bem melhor do que os caras, porque eu acho que a gente tem uma didática diferente, a gente tem um repertório diferente do que a galera, a gente consegue fazer um negócio maneiro ali. Então a gente vai, nos próximos anos, aí, escrever uma coleção completaça de livros de matemática. E eu tenho estudado pra cacete, cara, sobre história da matemática, filosofia da matemática, lido várias referências. Então, cara, pô, tá maluco. Os próximos anos aí, aprender muita coisa, ler muito, escrever e publicar muitos livros e enriquecendo a educação no Brasil aí, deixando esse legado aí. Perfeito. A última aí, ô Mr. Essa Moraes. revelação foi em primeira mão, hein? A É, eu galera tá queria falando saber. aí de E a fato. Ó, essa daí revelação foi. do podcast que a gente gravou? Vai rolar ou não vai rolar? Cara, vai rolar, bicho. O negócio é que eu virei pai, nós estamos fazendo um monte de coisa. Você vai ver, a galera que participar da live da Black Friday, o tanto de maluquice que a gente inventou pro ano que vem. Então a gente tá até o talo aqui de coisa pra fazer, cara. Mas o podcast, assim, pra mim, é uma das prioridades do ano que vem, cara. Ano que vem, quero já no início do ano, fevereiro, março, no máximo ali, botar na pista com uma frequência boa de postagem. Quero botar esse negócio pra rodar aí. Diga aí, Moraes. Aí sai a nossa prosa ali. E encerrando, né? Uma mensagem aí para a galera. É isso. Rapaziada, Uma mensagem você pode deixar aí. eu vou deixar Peraí, duas. calma aí. Eu faço uma pergunta que às vezes a pessoa fica travada também, que foi o que eu já fiz pro Pedra, já fiz pra outras pessoas. Eu faço uma pergunta Ah, que é também uma mensagem que você deixa pra pessoa, mas aí eu deixo um pouco mais impactante, pra você pensar melhor nas suas palavras. É, hum. se todas as pessoas do mundo pudessem ver isso que você vai falar agora, o que você queria deixar de mensagem para essas pessoas? Que isso aí é pesado, hein? Todas as pessoas do mundo, qual mensagem?
Os caras no chat me quebram, mano. Cara, eu diria que talvez. Deixa eu pensar. Cara, eu diria que a jornada de aprendizado, de construção de conhecimento e de crescimento por meio disso é uma jornada infinita que não se limita às quatro paredes de uma escola, que não se limita ao que está escrito dentro de um, dois, três ou 10 livros, que não se limita ao currículo da universidade. A educação é algo que transcende tudo isso. É dever de todo adulto educar a si mesmo e trilhar essa jornada ad infinito. Esse processo é um processo que transforma vidas. É isso aí, ó. Tá dito, ó. O É cara falou, isso. fazendo um homem queimar fosfato às 9 horas da noite. O cara tá nem mais com a cabeça Super pra pensar real, em bicho. nada, o cara faz uma pergunta dessa. Muito bom, cara. É isso aí, É rapaziada. isso. Muito obrigado pela presença de todos. Até alguns segundos atrás tava aí 100 pessoas no chat ainda, então quase ninguém saiu, ficou aí até Deixa eu dar agora. só mais um recado Diga para a aí, rapaziada diga. aqui. Já deixei esse que é o importante. Ô, rapaziada do chat, dá um alô aí, ó. Vocês que estão no Discord do Logan aí, ó. Enche o saco do camarada aí, ó. Importuna ele aí, rapaz. Pra ele fazer uma parceria com o Universo Narrado aí. Porque o Universo Narrado mais Matemática em Evidência vai ser um negócio que vai dar bom aí, que tem muito match. É ou não é, rapaziada? Fala aí. Aí, ó. Mas não é pra infernizar agora, não. Fica um mês infernizando o homem aí até ele falar, bicho, não tem jeito mesmo, não. Vou ter que fechar com os caras porque não tô conseguindo nem dormir à noite. Fechou. Só não me liguem, pelo amor de Deus. Não me liguem de madrugada. Fechou? Liga pro cara, aparece na porta da casa dele, faz maluquice mesmo. Rapaziada, tamo junto, Valeu. Eu Foi um vou prazer. mandar Brigadão, ele. galera. Moraes, Logan. Massa prosa, brigadão pelo convite aí. Espero que tenha acrescentado na vida da galera, que tenha inspirado um pouquinho, que seja qualquer um aí, a ser um pouco melhor, a estudar, a se inclinar aos estudos, que é o que a gente acredita que vai realmente mudar a vida da galera aí. Tamo junto, viu, gente? Valeu. Prazer é nosso, Guizói. Tamo Tamo junto. junto, rapaziada. Obrigado. Fica com Deus. Valeu, boa noite.